e a cada segundo, mas para a galera que não entende o que é exatamente, o que é revelação cósmica, né? Do que a gente está falando realmente sobre revelação cósmica? É uma revelação espiritual? É uma fusão das duas coisas? Como é que funciona? O que seria a revelação cósmica? É mais fácil nós entendermos isso no contexto oferecido por Chico Xavier e Emmanuel no livro A Caminho da Luz, que foi lançado em 1947, quando ali, no âmbito do que seria a doutrina dos anjos decaídos, Chico Xavier e Emmanuel, nesse livro, falam do exílio de Capela. Capela seria uma estrela, tipo o nosso Sol, ainda que de uma outra categoria, mas é uma companheira do Sol aqui no âmbito da nossa galáxia, e Capela teria um sistema de planetas, um estúdio audiovisual, do jeito que o nosso Sol também tem um sistema de planetas ao redor. E nesses mundos teria havido um problema, e esse problema se traduz na chamada rebelião de Lúcifer, que é a mesma coisa, ou o mesmo conceito da doutrina dos anjos decaídos, que devido a um problema ocorrido nesse sistema, muitas consciências particularizadas foram exiladas, ou seja, obrigadas a sair desse contexto e foram alojadas na Terra, mas o suzerano celestial que residia em Capela, mesmo perdendo parte do seu rebanho, vamos assim dizer, prometeu a esse rebanho que sempre ele iria, mesmo de longe, providenciar pacotes de revelações sucessivas para ajudar ao soerguimento moral, filosófico, virtuoso, aí a gente encontra a palavra que quiser, dos exilados que foram obrigados a vir para a Terra. E assim esses exilados foram nascendo exatamente na espécie Homo sapiens, que passou a ser racional há cerca de uns 48 mil anos atrás, quando o gene FOXP2 surgiu no nosso neocórtex. Então, essas revelações sucessivas prometidas por esse ser, que na tradição esotérica do mundo é chamado de Cristo cósmico, esse ser providenciou várias revelações sucessivas para que a humanidade fosse recebendo aos poucos, de acordo com as possibilidades de cada época, as orientações, as instruções, enfim, as notícias possíveis de serem veiculadas. E assim, se nós olharmos para trás, nós veremos, no primeiro momento de revelação planetária, através de Enoque, com 366 livros que ele produziu junto com seu filho Matusalém, mas disso tudo, hoje nós temos apenas parte de 2 desses livros, porque o resto foi perdido. Depois disso, Krishna Dwapayana, também conhecido como Vyasa, no ambiente cultural ariano e depois transferido para a Índia, o nosso amigo Vyasa produziu 18 Puranas, 4 Vedas, e escreveu o épico do Mahabharata e mais ainda o Srimad Bhagavatam, que é um outro compêndio de revelação formidável, explicando acerca de 290 mundos que estão vinculados de uma ou de outra forma ao que seria a gênese do ser humano na Terra. Mais recentemente, depois disso, Kapila, Siddhartha Gautama, Patanjali e Jina Mahavira, esses 4 personagens, há cerca de 2.600 anos na Índia, produziram, respectivamente, a doutrina do Sankhya, que é a revelação psíquica, o budismo
os Sutras do Yoga de Patanjali, e Jina Mahavira encerrou a função como sendo o 24º Tirthankara. Estes, os 24 Tirthankaras, no âmbito da religião jainista, por sua vez, também fizeram uma grande revelação. Enfim, de 2.600 anos para cá, surge depois a revelação espiritual, codificada por Allan Kardec na segunda metade do século XIX, no ambiente da França. E todas essas revelações foram assertivas no sentido de afirmar, de fornecer, de informar. Mas qual o problema? Todas elas terminaram virando algum tipo de religião, à exceção do Sankhya de Kapila. Uhum. Nesse sentido, muitas verdades passaram a ser conhecidas na Terra se não fossem essas revelações. Nós continuaríamos cegos em relação a muita coisa do passado, mas outras tantas notícias, que eram só notícias, foram também transformadas em verdades, só que a gente não deve dar por sabido o que nós ainda precisamos descobrir. E muitas inverdades e certezas indevidas passaram a ser sacralizadas pela carência do ser humano, e o fato é que todas essas revelações às quais me referi e outras tantas que surgiram, que eu não me referi, tudo virou verdade, e os seguidores de cada uma dessas revelações pretendem ser donos da verdade, pregam a intolerância, disputam para ver quem tem razão. A revelação cósmica, que ainda não começou, não é algo que alguém vai escrever ou defender ou apresentar verdade. A revelação cósmica, ela é um conjunto de fatos que já estão começando a acontecer, e esses livros que eu escrevo, as palestras que eu produzo e outras pessoas na Terra também, que perguntam, questionam, ao invés de ficar querendo ofertar verdades para convencer alguém de alguma coisa, a revelação cósmica, diferente de todas as que surgiram anterior, não afirma nada, apenas questiona tudo e oferta novas sementes de reflexão, mas deixando bem claro que aqui não há pretensão de se estar pontificando sobre verdade, porque, novamente, dá por sabido aquilo que a gente ainda não sabe, não é uma atitude conveniente à nossa racionalidade. Termina virando uma questão de fé. Quando você acredita em algo, isso é respeitado, mas isso não quer dizer que você esteja correto ou que a sua fé traduz uma verdade. Mas é uma fé que se precisa respeitar. Agora, impor isso como verdade a todos os seres humanos é de uma cretinice, é de um padrão de infantilidade espiritual terrível, mas esse é exatamente o quadro que, conforme penso, verifico existir em todos nós, humanos, e, portanto, os livros que eu escrevo é tão somente uma introdução ao assunto. Não é a revelação cósmica ainda em si mesma. A revelação cósmica não é questão de opinião de A, B, C, nem visão minha, nem de espírito, nem de quem quer que seja. A revelação cósmica, ela fala por si só. Entre aspas, o que tiver que ser, será. Ou seja, é a verdade dos fatos. Quem viver, verá. Então, João, a revelação cósmica seria a verdade eterna que ainda não conhecemos, de fato. Seria isso? Seria aquela verdade que todos nós estamos buscando, a humanidade tenta captar diante de todo esse compêndio religioso que nós temos, né? A gente tem que assimilar e ver qual é a verdade, tentar entender, tentar buscar essa verdade eterna. Vai surgir diante de todo esse compêndio religioso, seria isso? Exato. Mas aqui a gente precisaria acrescentar um aspecto. Uma das revelações mais importantes que já existiram, e eu nem me referi a ela, porque não dá, são dezenas, chama-se a revelação de Ifá, que terminou-se sendo mais conhecida depois, quando isso foi absorvido no âmbito da cultura dos Iorubás, os povos africanos que vivem na Nigéria, no Benin, Costa do Marfim. Isso passou a ser conhecido como a doutrina dos
orixás. Mas a revelação de Ifá, ela diz o quê? Que há um destino que precisa ser cumprido e há um outro destino que pode e deve ser produzido pelos seres livres de cumprimento de algum destino pendente. Ou seja, Orunmilá, que foi o ser que produziu essa revelação, Orunmilá significa Milá de Orum. Orum é o nome desse universo vizinho na linguagem dos Iorubás. Milá seria aquele mesmo ser chamado Moros da mitologia grega, ou Orlog da mitologia nórdica. E esse conceito diz o quê? Que isso que a gente chama de verdade, ela é composta por algo que já existe, que a gente precisa apenas decodificar, compreender, descobrir, entender, mas a gente não pode esquecer que é uma verdade que precisa ser construída a cada instante, que tem a ver com o livre-arbítrio de quem pode ter livre-arbítrio. Quem é que pode ter livre-arbítrio livre? Quem não tem karma pesado negativo, ou seja, quem não tem um destino que precisa ser cumprido. Então, sim, é exatamente isso que você disse, é uma verdade a ser descortinada, eu estou só acrescentando que as nossas atitudes produzem uma verdade ainda que está sendo construída. Eu estou só querendo dizer que a verdade ela não está pré-estabelecida como sendo uma destinação inescapável. No âmbito do que existe, nós temos, sim, o privilégio de sermos coautores daquilo que a gente chama de presente e de futuro. O passado está feito, mas ele pode ser quanticamente modificado o tempo todo, já que, de fato, não existe nem passado, nem presente, nem futuro. O que existe é um destino que precisa ser cumprido, aí a gente diz, isso está escrito nas estrelas, é karma. Isso existe. Mas também existe algo a ser ainda produzido para adornar a aventura da vida. A aventura da vida eterna requer esses adornos e isso acontece como sendo uma verdade ainda por ser construída e não a que já está estabelecida. Espero ter me feito entender. Sim, a gente tem que, então, assim, acho que a humanidade precisa ter coragem, né, para enfrentar, deixar algumas verdades, né, que ela tem escrito e tem propagado e tem muitas vezes trazido, como você falou, preconceito religioso, racismo religioso, trazendo muitas inverdades, manipulação, né? Essa revelação cósmica, ela traz, então, uma libertação, então, para a humanidade. Pode ser assim, visto nesse sentido? Ela não traz no sentido de ofertar, ela convida o ser humano a que o ser humano entenda esse contexto e por ele mesmo se liberte. O conhecimento ocidental ele é muito pobre em relação a diversos assuntos. Mas o conhecimento oriental, bem mais antigo que o ocidental, há muito já trabalha com vários padrões de ignorância que ferra com o ser humano. Aqui no Ocidente, a gente vê um Immanuel Kant, filósofo prussiano, dizendo: o intelecto humano vale pela sua capacidade de colecionar incertezas e não certezas falsas, ou certezas fáceis, ou simplórias. O que diabos é uma certeza falsa, fácil ou simplória? É quando você cria uma narrativa, acredita nela, ainda que você não possa provar a si mesmo que isso é verdadeiro, você toma como verdade e impõe a todo mundo. É o que as religiões fazem. Então, sob essa perspectiva, a racionalidade de um ser humano religioso que coleciona verdades no âmbito da sua crença, mas que ele não tem como provar a ele, e se ele só sabe viver em torno dessas certezas que não se sabem ser verdadeiras, mas para ele ok, isso precisa ser respeitado, mas isso não é um intelecto que está sabendo colecionar
incertezas para checá-las com sua racionalidade. Isso é um intelecto que já faz absoluta questão de colecionar qualquer tipo de crença, qualquer tipo de narrativa falsa, qualquer tipo de absurdo e normatiza isso como sendo normal da sua vida. Quando você faz isso, aí você entra no problema que os nossos irmãos no Oriente há muito já referiram. Você começa, ao invés de colecionar certezas, você começa a colecionar padrões de ignorância que acabam com a sua dignidade pessoal e você transfere tudo que deveria ser responsabilidade sua para deuses, anjos, Jesus e por aí vai. Buda dizia que o grande problema do mundo é o sofrimento, mas o sofrimento tem uma causa. E a causa ele chamava de trisna, T-R-S-N, trisna. A gente põe um A na expressão sânscrita para poder falar melhor. E o que é que significa trisna? É o chamado desejo ignorante. Kapila, na doutrina do Sankhya, dizia que o tipo de ignorância que mais ferra o ser humano é a chamada vatireka, que é um tipo de ignorância que faz com que você se ache o que você é, só que o que você é aí não é o corpo que você pensa ter, porque do jeito que um rádio fala, mas não tem ninguém dentro de um rádio, esse corpo humano fala, mas não tem nada aqui dentro. Ou seja, os locutores estão fora, mas você acha que você é esse corpo. Só que esse corpo morre e a sensação do seu eu continua existindo ininterruptamente. Isso é Vatireka. Já o Vedanta chama de avidya, aquele que só consegue perceber essa realidade, pensa que isso é tudo, mas não percebe o que está por trás da camuflagem. Ou seja, as religiões colocaram vários padrões de ignorância para segurar o ser humano no âmbito do comportamento religioso que as elites religiosas ofertam para, assim, pretender manter a humanidade educada. Ok, tem a sua intenção razoável na história. Mas, infelizmente, os milênios de história da nossa prática religiosa apequenaram o ser humano a um ponto tal que ele coleciona um monte de crenças infantis que não se revelam verdadeiras, mas que ainda assim eles tomam como verdade e ainda matam uns aos outros para defender as verdades que acreditam. Isso é totalmente estúpido. Então, a revelação cósmica, ela semeia a reflexão, tenta esclarecer isso, convida que cada um reflite, cada um pense o que quiser, mas o convite é: ei, entenda que o ser humano pode fazer algo muito melhor de si mesmo do que se entregar a crenças absurdas e transformar a vida nesse pandemônio que está aí. Mas a revelação cósmica não pretende convencer ninguém de que o certo é aquilo, é aquele, isso. Não. A revelação cósmica apenas oferta sementes para reflexão em torno dos assuntos que mais importam à vida. E isso é feito nessa introdução que a gente está fazendo, mas, como eu disse, a revelação cósmica mesmo é um conjunto de fatos inquestionáveis que a humanidade já está começando a lidar com ela. Ela o quê? Essa nova situação que vai tirar todos nós das zonas de conforto e nos levar a um desconforto através de choques de realidade, porque só assim a gente vai aprender a jogar fora certezas infantis que colecionamos ao longo de todo esse tempo. É uma terapia da humanidade, né? certeza. Se chocar com suas próprias criações. Suas próprias criações, vai ser um choque. Jean, a gente fala aqui no nosso podcast também em relação sobre temas ufológicos. E a revelação cósmica tem a ver também, né? Tem relação com seres de outras dimensões, como você falou, né? Tem a questão da capela, tem a questão do Ifá, né? Que fala de outros mundos. E qual é essa abordagem? O que é que a revelação cósmica fala quanto criação do mundo, né, vindo de outras dimensões, com outros seres? Extraterrenos, né? Veja bem,
Um dos objetivos disso que a gente chama de revelação cósmica, no seu preâmbulo, na sua introdução, tem a ver com um problema muito sério que nós humanos cometemos lá atrás e que perduramos nesse equívoco até os dias atuais. Qual o problema? Eu posso dizer isso com tranquilidade, porque ao longo das minhas madrugadas eu preferi trocar o sono pela tentativa de estudar e compreender algumas coisas. Então, assim, na hora em que você olha para a produção, digamos, de um Vyasa, que eu acabei de me referir aqui na Índia, o cara produziu 4 Vedas, o cara produziu uma Mahabharata em várias versões. Que várias versões? Porque, como ele mesmo diz no Mahabharata, ele teve que contar a história da guerra de Kurukshetra com um conto que produziu 3.600.000 versos para que uma etnia chamada Gandharvas pudesse entender. Aí contou essa mesma história, mas usando outros versos para que os Yakshas, os Rakshasas pudessem entender. Criou outra história com X mil versos para que os Devas pudessem entender. E como os humanos estavam ali na Terra, ele criou uma pequena versão do Mahabharata com 100.000 versos, que é o Mahabharata que a gente conhece, que é um livraço, na verdade. Eu tenho aqui o Mahabharata em inglês, são 10 livros. Para além disso, esse Vyasa escreveu 18 Puranas, cada Purana é um manual. Ou seja, você vê só a produção de uma pessoa. Aí hoje nós chamamos isso de quê? Mitologia. E não damos a menor importância ao que está ali descrito. Então, eu já estudei mais de 100 mitologias. Só na África a gente tem mais de 300. Eu já estudei mais de 100. E, infelizmente, a vida já está encurtando, eu não vou poder ir mais além. Mas qual o problema? O problema é que a gente considera o primeiro compêndio de informações que o ser humano produziu em diversas culturas ao longo de quase 17.000 anos. É de uma riqueza impressionante. Mas qual o problema? Quando as religiões surgiram, as religiões disseram isso tudo é invenção, é mentira. E cancelaram as mitologias. Só que as religiões roubaram das mitologias os seus deuses, as suas narrativas principais e transformaram isso em coisa sagrada. Então, quando a filosofia e depois a ciência surgiram, a filosofia e a ciência acompanharam esse ato religioso de criminosamente dizer que a mitologia era um monte de besteira reunida por um monte de ancestrais malucos da humanidade. Mas qual é o problema? O problema é que hoje a ciência está confirmando toda a cosmogenia e cosmologia que as mitologias falam. Se você olhar para a mitologia chinesa, ela diz que no início não tinha nada, aí surgiu um ovo, que ovo? Um ovo cósmico, e esse ovo quebrou, e desse ovo surgiram 3 coisas. O Yin, o Yang e um tal de Panku, o criador do ovo, caído no Yang. Se você olhar para a mitologia ariana hindu, é a mesma coisa. Não tinha nada, apareceu um tal de um ovo cósmico, esse ovo cósmico quebrou, surgiram 3 coisas. Uma loca, chamada Buloka, outra loca chamada Brahmaloka. Por quê? Porque o tal de Brahma, que é o nome do criador em sânscrito, caiu nessa loca, então virou Brahmaloka. Ou seja, a mesma história dos chineses, mas só muda os nomes. E se nós formos olhar todas as mitologias, as principais falam desse ovo cósmico que surgiu do nada, mas um detalhe, seja lá quem pôs esse ovo ou quem criou o ovo, caiu dentro do ovo. A ciência hoje diz o quê sobre o nosso universo?
não existia nada, um belo dia surgiu uma sopa de quarks e gluons, ou seja, o ovo cósmico, e isso explodiu e criou matéria e antimatéria. Aí hoje nós temos dois universos gêmeos, porque surgiram no mesmo momento, ainda que sejam totalmente diferentes um do outro, já que um é de matéria e antimatéria. Ou seja, a ciência está confirmando tudo que as mitologias falaram. O que é que a ciência não diz? Que tem um criador caído no mundo antimaterial. Tirando isso, é a mesma coisa. Então, assim, o que é que a revelação cósmica faz? Tenta resgatar todos esses compêndios que foram jogados na lata de lixo da importância da formação do pensamento humano. E isso é uma atitude criminosa, terrível, ainda que compreensível, porque as religiões, de fato, quando surgiram, a filosofia, de fato, quando surgiu, foram extremamente infelizes no trato que deram aquelas notícias muito antigas do passado. Então, a revelação cósmica meio que resgata todos esses itens, todas essas questões pontuais das mitologias, tentando mostrar aos homens e mulheres da atualidade, dizendo, ô, cara pálida, é preciso prestar atenção a isso aqui, porque talvez isso aqui não seja só invenção de malucos, não. Por quê? Porque nós estamos voltando a conviver com essas mesmas notícias. Nós estamos sendo invadidos por fluxos vindos de seres que não são humanos, e esses seres estão todos descritos nas mitologias do passado. Então, por isso que a revelação cósmica também chafurda um pouco isso que foi jogado fora, tido como lixo, dizendo, ó, isso não é lixo, é extremamente precioso. Porém, aqui é um problema. O próprio Jesus disse, não adianta jogar pérola aos porcos. Por quê? Porque o porco vai passar por uma pérola, mas não vai ter lucidez, tirocínio, discernimento para olhar para uma pérola e dar o valor que a pérola tem por sua beleza. Esse é o mesmo problema da mitologia. A mitologia é um conjunto de pérolas formidável. Só que, para aquele ser humano que olha para isso como um porco olha para uma pérola, não vai dar valor nenhum. Mas a revelação cósmica diz, ei, pense duas vezes, olhe duas vezes, reflita, mas não insiste muito. Por quê? Porque não adianta insistir. É verdade. Essa questão de Jesus, né? Essa questão, a gente vê muito se falar dessa questão do Criador, né? Então, esse Criador que decaiu e que seria pela religião do judaísmo, do cristianismo, na verdade, né? Seria o pai de Jesus, Javé, né? E temos a questão do gnosticismo também, né? Que fala sobre uma nova visão de Jesus. Qual é esse paralelo assim que a revelação cósmica faz sobre isso? A revelação cósmica também chafurda, no bom sentido, o gnosticismo, porque o gnosticismo foi uma descontinuidade formidável que aconteceu no âmbito da formação do cristianismo nos seus primeiros séculos. Então, de fato, a revelação cósmica assume como sendo assuntos importantes, né, todos os temas discutidos no âmbito do gnosticismo. Mas o gnosticismo terminou se revelando também um braço religioso para muita gente. Muitos gnósticos passaram a chamar Javé, o tal ser que é apresentado na Bíblia como sendo o Criador dos céus e da terra, que é o mesmo ser que em outras mitologias aparece com outros nomes, mas também em todas elas é apresentado como sendo o Criador desse universo que a gente vive e de um universo vizinho que a gente ainda não conhece, mas que já estaremos convivendo dentro de pouco objetivamente com esse conhecimento.
Então, o gnosticismo transformou esse ser no diabo, em alguém diabólico, ou seja, criou intolerância, criou uma espécie de religião, ao dizer que esse ser ele é somente um demiurgo, um criador maluco ou amalucado, mas que no pleroma, ou seja, no paraíso, existe um ser, e eles traduzem isso como sendo barbelo, ou seja, o gnosticismo teve um diagnóstico, produziu um diagnóstico bem razoável a respeito de se buscar a verdade com honestidade, mas terminou produzindo também as suas certezas, coisa que não deveria, porque senão vira religião. Buscar a verdade é uma atitude que o próprio Sócrates bem definiu. É o ser humano primeiro entender que a única sabedoria que existe é você perceber que você sabe de nada, você sabe muito pouco, ou não sabe nada. Só quando o ser humano tem consciência de que ele não sabe nada, ele fica aberto para aprender sempre. Mas quando o ser humano acha que já sabe, ferrou. Ele fecha o psiquismo dele e tudo que ele for aprender tem que passar pelo crivo do que ele pensa que já sabe. E disso a ignorância se aproveita para se estabelecer no eu de muita gente. E o gnosticismo fez isso. Mas o que é o gnosticismo? Quando Jesus esteve entre nós, ele ficou conhecido como sendo Jesus, o Galileu. Jesus, o cara lá da Galileia. Jesus, o filho de Maria lá da Galileia. Quando Jesus morreu, duas outras faces foram criadas para Jesus. Quando, após morto, o eu de Jesus ressuscitado olhou para os apóstolos e disse: eles não entenderam muita coisa. Aí foi atrás de Saulo de Tarso para que Saulo, ao invés de perseguir os cristãos, o ajudasse a Jesus na propagação dos seus ensinamentos para o mundo inteiro, já que os apóstolos só queriam considerar o legado de Jesus como sendo uma coisa de judeus. Aí Paulo, que nunca conheceu Jesus pessoalmente, Paulo transformou Jesus na figura chamada Jesus Cristo. Quando Jesus esteve vivo, nunca ninguém chegou para ele dizendo: "Ô, Jesus Cristo", porque isso não existia. Cristo é uma expressão da linguagem grega que veio exatamente a ser conhecida porque Paulo usou essa expressão para falar com os gentios. Jesus, o Cristo, significa Jesus, o ungido. Só que Paulo transformou Jesus Cristo no Salvador da humanidade. Essa face de Jesus foi, no século IV, assumida pelo Império Romano como sendo a face que eles dariam ao herói Jesus, mas herói Jesus no século IV, porque na época de Jesus o próprio Império Romano classificou Jesus como sendo bandido. Então, a face de Jesus como sendo Jesus Cristo surgiu só com Paulo. Então quer dizer que tem Jesus o Galileu, que é aquilo que os apóstolos falaram nos evangelhos, e tem Jesus o Cristo, que foi falado nas epístolas de Paulo, mas tem mais uma. O tal Jesus ressuscitado fez absoluta questão de ditar para um grupo de pessoas chefiadas por Maria Madalena uma série de informações, tipo, quando eu estava vivo, eu mesmo fui ingênuo, ensinei aos apóstolos isso, mas hoje, no estado que eu estou, eu reconheço que eu preciso dizer isso. Ou seja, o que Jesus ressuscitado disse foi escrito em uma quantidade impressionante de livros, e como o conhecimento que Jesus ressuscitado transmitiu aos seus discípulos, não foi aos apóstolos, aos discípulos, só que alguns apóstolos terminaram também fazendo parte desse grupo depois, isso é o que se chama gnosticismo. Ou seja, gnosticismo é o que Jesus, depois de morto,
ressuscitado, tendo uma visão mais ampla dos fatos, complementou a revelação que ele havia feito em vida, que ficou restrito ao conhecimento dos seus apóstolos, que eram judeus. Então, nós temos aí 3 faces de Jesus. Jesus, o Galileu, produzido pelos seus apóstolos. Jesus, o superstar, Jesus Cristo Salvador, obra das epístolas de Paulo. E Jesus, o vivo, ou seja, aquele que tinha morrido, mas continuava vivo. Jesus, o ressuscitado. E por trás de todas essas revelações, dessa revelação de Jesus, o ressuscitado, é que surgiu essa coisa chamada gnose, o gnosticismo. Lá no século IV, quando o cristianismo se transformou em catolicismo, todos os livros produzidos dessa face de Jesus, o ressuscitado, o vivo, foram destruídos. No ano 376 depois de Cristo, quando Atanásio, bispo de Alexandria, assinou a ordem junto com o Papa Dámaso, que ainda estava sendo papa, se tornando papa, o primeiro papa era bispo de Roma, mandando destruir todos os livros apócrifos, monges do monastério de São Pacome, no Egito, que estavam traduzindo os livros que Maria Madalena e seus amigos tinham produzido para a linguagem copta, egípcia, souberam da ordem de Atanásio e esconderam os livros que eles estavam produzindo numa caverna lá em Nag Hammadi, no Egito. Isso foi no ano 376 depois de Cristo. Século XX, quando os manuscritos do Mar Morto foram descobertos, descobriram quais livros? Exatamente esses que os monges do monastério de São Pacome produziram lá atrás no século IV e esconderam na caverna, e isso ficou esses bons aí 1.600 anos, até que foram redescobertos. Por isso a gente sabe que o gnosticismo é isso. Mas, enfim, o gnosticismo terminou se transformando também numa religião, o que não é conveniente. Quando a gente carimba algo como religião, é porque a gente deixou de procurar a verdade e já pensa que encontrou naquilo ali, aí a gente volta àquilo que Immanuel Kant falou. A gente não deve dar por sabido que a gente ainda precisa descortinar ou descobrir se é verdade. Mas se você cria uma narrativa, assume como verdade, o nome disso é transtorno cognitivo. É quando você não sabe se algo é verdadeiro, mas você acredita naquilo porque ele é agradável. É o famoso me engana que eu gosto. Associação cognitiva, né? Ô Jean, essa questão do Cristo cósmico, né? Sofia, do Cristo cósmico, desse que estão esperando voltar ao Cristo. Como é que você falou já algumas vezes? Eu queria que você nos explicasse melhor o que é que nós devemos esperar realmente, algo que vai surgir, se realmente a humanidade está chegando num fim, um ciclo da humanidade está terminando e a gente está esse estágio, né, de final realmente da humanidade, da consciência. Como é que é essa sua visão em relação ao Cristo cósmico? Olha, ou a gente joga fora todas essas revelações, ou, entre aspas, a gente leva minimamente a sério o que elas falaram, ainda que com sua dose de equívocos. A primeira revelação a qual me referi aqui foi a de Enoque. Enoque foi quem apresentou ao mundo a agenda do tal ser chamado Javé. E por que Javé pegou Enoque? Porque Enoque é o 7º patriarca de uma linhagem de seres que a própria Bíblia explica que eram figuras que tinham uma genética parte humana e parte do próprio Javé, ou de algo não humano. E a própria Bíblia diz que no início existiam na Terra os humanos que eram filhos de humanos, mas tinha humanos que não eram tão humanos assim, porque uma parte deles era humana e a outra parte era divina, porque eram figuras que foram produzidas por uma interferência genética não humana na condição humana.
Então, se os humanos, filhos de humanos, em tudo eram iguais a seus pais, os humanos, filhos de casais em que a mãe era humana, mas o pai era alguém de fora, ou ao contrário, esses seres tinham características especiais, mas eram seres humanos. E qual o primeiro deles? Adão. E qual era uma característica que Adão tinha que os outros humanos não tinham? Os humanos normais viviam 40, 50, 60 anos. Adão viveu 930. Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalahel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, são os 10 primeiros personagens que a Bíblia cita. Enoque é o 7º. E Javé pegou Enoque para apresentar ao mundo a agenda dele, dizendo, na época do patriarca Adão, os humanos saíram do meu controle, porque Eva terminou comendo a maçã, né, e provocou tudo aquilo. Só que Enoque apresentou ao mundo a notícia de que ele, Javé, enviaria um agente dele, que lá na frente viria uma vez, e lá mais à frente voltaria para julgar os humanos, porque até lá seria dada uma chance dos humanos voltarem ou não para o controle de Javé. Então, assim, a vida de Jesus foi anunciada por Enoque lá atrás. Quem apresentou a agenda que está sendo cumprida século após século, desde o tempo da vida de Enoque até o ano 2025 que estamos vivendo, foi Enoque. E nos livros de Enoque, ainda que a gente só tenha 2, porque o resto perdeu-se, é dito que esse ser veio uma vez, nasceu como Jesus, e Jesus, em sendo Jesus, disse, eu vou ter que voltar, mas eu não vou voltar nascendo de novo como ser humano, eu vou voltar na minha condição natural de ser celeste. E minha vinda, a minha volta, será percebida por todos os olhos. E assim, minha vinda será blá, 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 blá. Ou seja, tudo que Jesus profetizou sobre a volta dele está descrito nos evangelhos de Marcos, Lucas e Mateus. Só não está no evangelho de João, porque João resolveu não escrever sobre isso. Só que João, depois, ao produzir o seu evangelho, já muito velho, ele produziu um livro chamado Apocalipse, a pedido de Sofia, o Rockman, que é o tal Cristo cósmico, e o Cristo cósmico, através do Apocalipse, confirma à humanidade que ele iria cumprir a palavra que o seu avatar humano, Jesus, as promessas que Jesus tinha feito. Então, respondendo à sua pergunta, a vinda de Sofia, cumprindo as promessas que o próprio Jesus fez, cumprindo a profecia primeira de Enoque de Javé, é o assunto mais sério da vida de todo mundo aqui na Terra e é o assunto mais sério da Bíblia. Se isso não for verdade, nós devemos jogar toda a Bíblia fora, todo esse contexto. Então, assim, por mais que a gente não perceba, esse assunto é tremendamente sério. E esse assunto envolve exatamente a questão dos extraterrestres, dos seres extrafísicos, ou seja, a Terra está isolada da convivência com esses seres, mas o final do isolamento, o primeiro contato oficial dos seres humanos, é exatamente o que corresponde à vinda de Sofia, ou à vinda de Rockman, que é a vinda de Jesus, mas na sua condição de autoridade celestial, e todos os olhos da terra o verão nos termos em que está descrito no Apocalipse. Ou isso é sério, ou joga-se tudo fora. E isso é muito sério. Por isso que a revelação cósmica diz, a gente pensa que isso tudo é história para boi dormir, blá, 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 assunto religioso, não é não. É assunto político, só que de uma geopolítica cósmica, mas que infelizmente foi transformada em religião, e religião termina virando fé, aí cada um acredita no que quer e fica essa loucura aí que nós vemos, a mediocridade generalizada, em que todo mundo acredita em tudo e ninguém sabe nada, ninguém estuda nada, mas se acha sabedor de tudo,
Aí vira esse quadro dantesco, medíocre que a gente vive hoje em dia, de narrativas falsas, de intolerância, de paixões absolutamente infantilizadas. Pois é. E aí, João, Legal. sobre... Não, era um insight que eu tive, né? Falando sobre essa parte da Gênesis, né? E tudo mais, essa criação, de que a ideia de que o primeiro ser a ser criado, o primeiro desse ser que veio, né? Aqui para a Terra, seria, na minha concepção, seria a cobra, né? No contexto bíblico ali. A cobra seria o primeiro ser, eu não sei se realmente é isso, mas é só um insight, que a cobra seria o primeiro ser, e aí a cobra meio que descobriu que aquele ser que criou ela não era um ser tão benevolente, assim, que ele tinha outros planos para seguir, e aí essa cobra acabou saindo do jardim ali, e aquele ser continuou fazendo seus experimentos, continuando criando Eva, criando Adão e tudo mais, e foi por isso que a cobra entrou ali no jardim para avisar a Eva e dizer que aquele ser não era realmente o que eles achavam que era, né? Eu tive esse insight, eu não sei se realmente faz sentido alguma coisa que eu pensei, ou se tem uma outra versão disso. Não, o seu insight é muito feliz. Por quê? Porque se a vinda de Sofia é o tema número 1 em termos de espetacularização da nossa vida, esse assunto que você falou é o tema número 1 em termos de algo oculto que a gente jamais irá compreender, a não ser que você estude o Mahabharata e compreenda o quê? Que o tal do Brahma, que é o mesmo Javé, ele, em certo ponto da sua história, se sente regenerado, já que ele é um ser caído. E em sendo regenerado, ele cria as novas gerações regeneradas, tanto da sua mente quanto do seu corpo. Da sua mente, ele cria 7 seres. Esses 7 seres são Angiras, Atri, Marish, Pularra, Pulastia, Vasigita e Kratu. Os outros seres do seu corpo são Brigu, Daksha, Dharma, blá, 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 blá. Esse Marish cria um ser chamado Kasyapa. Olhe bem. Só que Kasyapa invade a loca de Varuna e cria um tipo de ser que hoje a gente chama de cobras peçonhentas. Kasyapa termina se consorciando com um ser chamado Daksha, que é da geração do corpo regenerado de Brahma, produz 69 filhas, segundo o Mahabharata. E uma dessas filhas chama-se Kadru. Kadru e Kasyapa se consorciam geneticamente e produzem um tipo de cobra que não é peçonhenta. Kadru é a mãe das nagas e das uragas. Qual é o problema? É que nós estamos falando aqui não dos animais que hoje nós conhecemos na Terra, mas de animais, entre aspas, teriantrópicos que existiam e existem nesse universo vizinho ao nosso. É isso que o Mahabharata conta. O que diabos é um animal teriantrópico? Metade serpente, metade humano. Metade dragão, metade humano. Tipo aquele centauro, aquilo é um tipo de ser teriantrópico chamado de Kinara, metade cavalo, metade humano. Ou seja, por mais absurdo que isso possa parecer para a gente, o que é que as mitologias dizem? Que antes do humano surgir, do jeitinho que ele é hoje, ele era isso. Ele era parte de um processo evolutivo, não nesse universo, mas que houve primeiro no âmbito do universo vizinho, desses seres cujos corpos de plasma, isso depois foi transformado em vida biológica. Mas esses seres, filhos de Kadru, os Nagas e Uragas, que apesar de terem essa aparência aos nossos olhos complicada, mas são seres do bem, eles, ao longo dos últimos 300 milhões de anos, após um problema ocorrido no universo vizinho e no nosso, chamado Ragnarok,
descrito no âmbito da mitologia nórdica, ao longo desses 300 milhões de anos, o Mahabharata conta que Brahma deu ordem para que os filhos de Kadru invadissem a terra, porque os filhos de Dit e Adit, duas irmãs de Kadru, ou seja, mais duas filhas do tal ser chamado Daksha, haviam criado outras estirpes que estavam dominando a terra, e essas outras estirpes eram os Asuras, os Devas, blá, blá, blá. Então, assim, existe sim uma história de que o primeiro reino estabelecido na Terra, ao longo dos últimos 270 milhões de anos, teria sido criado por um conselho de Mahoragas, ou seja, Najas e Uragas juntos, e que foram produzindo várias espécies. Aí entra exatamente o que você falou, dentro de um laboratório na Terra, que terminou sendo chamado de Éden, e várias figuras com protoconsciência foram aqui geradas, e uma delas foi uma espécie Homo sapiens, mas aí uma cobra falante chegou para uma Eva meio retardada que existia e disse: ei, tome essa beberagem aqui. Não foi uma maçã, teria sido uma beberagem, um ayahuasca da vida, um cannabis da vida, e disse: ó, toma isso aí, que isso tem efeitos psicoativos, você vai ver o que é que isso faz com você. Eva tomou, ao tomar, destravou as traves, os lacres, que existiam no genoma da espécie Homo sapiens irracional. Com isso surgiu a racionalidade, e se isso for verdade, o que intuitivamente você falou, retrata tão somente o fato de que os humanos teriam sido produzidos dentro desse financiamento, desse esforço levado adiante por essas cobras falantes, ou seja, por esses seres teriantrópicos, ou seja, os tais filhos de Kadru. Mas, Rogério, onde é que diabos a gente sabe disso? Só estudando, só que ninguém estuda. Mas essa sua intuição tem a ver com algo que existe. Ou seu espírito está envolvido com isso, e outra vida para você. Não, exatamente. É a intuição, tipo assim, a intuição falando assim, olha, o ser que foi criado, o primeiro ser foi uma cobra. Eu não tinha visto, sim, eu sabia sobre os Anunnakis e tudo mais, né, sobre a relação entre eles, mas aí esse insight veio, a cobra, ela foi era o ser mais inteligente, né, fala que a cobra é o ser mais inteligente. Então, eu pensei, bom, se a cobra era o ser mais inteligente, a cobra foi o primeiro ser a ser criado. Dessa maneira que ela foi criada, ela observou aquele ser como era, porque ela se libertou nessa matrix, né, entre aspas, viu que aquele ser não era um ser tão bom, daí foi tentar avisar Eva e Adão para se libertarem também. Então, toma isso aqui, olha, eu comi dessa árvore aqui e tô liberto. Comem que vocês vão se libertar também. Ele foi meio que avisar, né, a Eva. E quando a Eva come ou toma essa maçã ou esse líquido, elas se despertam, elas observam que estão nus, né? Elas observam que eles estão, caramba, onde que eu estou, né? Isso que é interessante, cara. Então eu fiquei, caramba, cara. Grande barato, né? E a tradição judaica faz ao contrário, né? Repele essa cobra, né? Repele essa serpente. Né? Tudo que ela fala é errado, demônio, é maligno. Né? Chama de demônio, de demônio. Diabo. Pois é, coloca assim como também coloca como Lúcifer, o demônio, e Lúcifer é para trazer a luz. E a gente, que assim, deixa bem claro ali que está trazendo a verdade para o ser humano que não estava observando a sua realidade, né? É o que a gente consegue observar nisso. Mas, Jean, me fala uma coisa, a humanidade eu digo assim, vai ter um medo, uma resistência nessa volta, nessa revelação, né, vamos dizer, nessa nova Jerusalém, se Jesus voltar, né, e provavelmente, né, segundo você falou, colocou que realmente é quase que indiscutível essa volta. E como é que a gente pode fazer para contribuir com que a humanidade perca esse medo, consiga ter esse entendimento, não resista, né, para que o ser humano consiga evoluir?
É isso que vocês estão fazendo, é isso que eu estou tentando fazer. Falar sobre esses assuntos sem deter a pretensão de ser dono de verdade, de estar querendo convencer ninguém de coisa alguma, mas exercendo o nosso direito de, mesmo errando, mesmo errado, mas agir honestamente, no sentido de praticar um escrutínio constante sobre tudo que a gente pensa e sente. Na verdade, não é Jesus que está voltando. O ser que criou Jesus é que está vindo. Ele só foi um avatar, né? Na sua condição, exatamente, na sua condição não humana, né? Ou seja, é o primeiro contato oficial com seres extraterrestres. Então, o que é que nós podemos fazer? É a sua pergunta. Novamente, digo, é o que nós estamos fazendo, porque mais do que isso vira religião. Se a gente vai tentar pretender afirmar coisas que a gente ainda não sabe, mas falar como sendo verdadeiro, a gente vai estar fazendo a mesma cretinice feita há milênios. Então, assim, a busca da verdade, ela é algo tremendamente simples, porque é honesta, porque é tranquila. É algo que se faz com liberdade de consciência. Só que isso choca as pessoas que já se acham donas da verdade, porque essas pessoas já passaram por tanta lavagem cerebral, por tanto condicionamento, que elas, ao escutarem algo, elas ficam loucas da vida. Jesus, ou vivo, ou seja, o tal Jesus ressuscitado, conversando com seu irmão Tiago, e isso está retratado em um desses livros gnósticos, no caso, a Epístola de Tiago, o Evangelho de Tiago. Jesus, conversando com ele, fala de muitas coisas interessantes e nós poderíamos, se fôssemos ler esses livros, a gente ficaria pasmo com a quantidade de coisas ali ditas que seriam chocantes. Num outro livro, em que Jesus fala com outro irmão dele, chamado Judas Dídimo Tomé, esse livro é chamado de O Quinto Evangelho, Jesus, o ressuscitado, diz para Tomé, dos que nascem na terra, poucos procuram a verdade, mas esses poucos que procuram, procuram sempre. E de tanto buscar a verdade, um dia vão terminar descobrindo, mas quando descobrir, vão ficar estupefatos. Depois, vão se acalmar, se equilibrar, e somente depois irão comandar, reinar sobre o processo da vida. O que é que Jesus ressuscitado estava dizendo? O interessante é que ele não disse, quando o ser humano descobrir a verdade, vai sair dando pulos de alegria. Não, Jesus disse, vai entrar em pânico, vai ficar estupefato, vai tomar um susto. O descobrir essa cobra aí que o João falou, o descobrir uma série de coisas que nos chocam, é exatamente essa perspectiva de você foi infantilizado no sentido de ter sido obrigado a acreditar numa narrativa que se repete há milênios, há séculos, há anos, todo mês, toda semana. Então, de tanto você escutar aquilo, você toma aquilo como verdade. Quando vem algo diferente daquilo, você fica estupefato. No primeiro momento, você fica pé da vida com quem está dizendo, você fica com ódio da pessoa que está falando aquilo. Mas, se você se libertar do jugo das crenças absurdas e buscar a verdade com honestidade, o que implica dizer que você tem que observar todas as possibilidades, e se você busca a verdade honestamente, em algum momento você fica pasmo, porque você percebe que a história não é aquela. Aí depois, quando você passa o susto, você se acalma, e quando você se torna um ser humano que busca construir em si mesmo um padrão de iluminação pessoal, como Siddhartha Gautama fez, o Buda, aí você passa a reinar sobre o processo da vida. Ou seja, é uma obra e tanto, essa que qualquer um de nós pode fazer. Mas qual é o detalhe? Não é fazer fora da gente,
não é ter poder sobre os outros, não é convencer os outros. Isso aí qualquer imbecil faz. O difícil da arte de viver é você aprender a exercer e ter poder sobre você mesmo. É quando você se engrandece. Lao Tse, o formulador do taoísmo, diz o quê? O tipo de sabedoria que eu pratico, ela é interessante porque todo dia ela me obriga a que eu aprenda algo novo. Mas ela também me obriga a que todo dia eu jogue fora algo que eu pensava que eu sabia. Porque é exatamente o escrutínio constante é o que eleva o ser humano. Mas se você apropria conceitos e junta a sua emoção a esses conceitos e considera os sagrados, ainda que você não saiba que isso é verdade, você não joga fora nem a pau isso aí. Por mais que você perceba que isso está errado, mas a sua mente vai lhe bloquear. Por quê? Porque aqui há um orgulho intelectual de possuir verdades, ainda que absurdas, mas que lhe deixam se sentindo sei lá o quê. Porque a busca da verdade, ela produz inquietação. É a estupefação que Jesus dizia. Mas se eu prefiro acreditar que Deus cuida de mim, me leva no colo, Ele se preocupa com o meu sofrimento, Ele cuida de mim, Ele providencia tudo que eu quero, Deus é mordomo dos meus caprichos, e blá, blá, blá. Se você só sabe viver pensando assim, claro que qualquer coisa que venha convidando você a jogar fora isso aí, porque isso é uma narrativa que a gente criou no nosso imaginário, mas ninguém sabe. Na verdade, se a gente olhar dia a dia a quantidade de crianças que são estupradas, a quantidade de sofrimento que acontece em todas as espécies da natureza, e dizer, mas Deus está tomando conta de quem ou de quê? Não, então ele não está tomando conta, então ele não se preocupa com o sofrimento. Se você olhar para a vida como ela é, vai ficar difícil você colocar esse romantismo todo de crenças que, de novo, fazem com que você se sinta melhor, mas não quer dizer que isso esteja fazendo com que você desperte seus potenciais e seja um cidadão, uma cidadã adulta. O infantilismo, infelizmente, ainda é o melhor combustível para as mentes que pretendem ser facilmente dominadas e dirigidas pelos mais espertos. Com certeza. O que a cobra disse para Eva deve ter sido algo bem parecido com isso, viu, João? Com certeza, cara, com certeza. Pois é, nós estamos chegando já no finalzinho, infelizmente, do nosso episódio. Mas antes, João, queria que você falasse, eu gosto muito quando você fala sobre a metanoia, né? A metanoia que você fala, que eu acho que é um ponto de partida para o conhecimento, não é verdade? Para a gente ter essa abertura da mente, abertura essa busca pelo conhecimento, eu acho que o metanoia seria um primeiro passo. Olha, sim e não. Na verdade, o que a gente essa coisa de você mudar o paradigma, conseguir mudar a sua visão, conseguir mudar o seu entendimento de realidade, de mundo, essa metanoia, em tese, sim, é o que nos movimenta. O DNA de um ser humano, se ele produz sempre a mesmice, o RNA mensageiro que capta as novas mensagens do cérebro humano e informa a cada segundo ao seu DNA a última mensagem do cérebro, aí o DNA anota isso, aí olha e diz, mas é a mesma coisa todos os dias. Então vira um circuito fechado em que o viés de confirmação sempre estabelece a mesmice como sendo a vida diária da maioria dos seres humanos. Não há o processo de metanoia, não há o processo de você modificar a si mesmo, você não está jogando nada de velho fora, nem aprendendo nada de novo, você está
numa mesmice horrorosa, num estacionamento espiritual horroroso, e isso, de fato, não se chama evolução, pessoal. Jung falava no processo de individuação, que é exatamente esse processo de evolução, só que vertical da individualidade humana. É necessário a gente, sim, jogar fora, como Lao Tse dizia, aquilo que a gente ontem achava que estava correto, mas hoje a gente está vendo que, de fato, não é aquilo. Só que entre o ontem e o hoje tem esse meio tempo aí que tem que ser administrado pela mente, pela consciência de cada um de nós. Mas se essa consciência estiver presa à mesmice, se o seu eu for prisioneiro de uma jaula estabelecida aqui dentro, e como é que a gente se aprisiona? Na hora em que você se define com radicalismo. Eu sou católico, eu sou espírita, eu sou capitalista, eu sou comunista, eu sou bolsonarista, eu sou lulista. Qualquer eu sou desse aí ferra com o ser humano. Por quê? Porque esse eu sou pressupõe definições, preferências, às quais o seu eu vai ficar prestando contas porque você se acha aquilo. E o pior, ainda vai brigar com todo mundo que não é igual a você. E você ainda vai se achar certo e o resto errado. Isso é uma atitude que ferra com o ser humano. E nós estamos estacionados e a humanidade está produzindo gerações novas que estão nascendo com um problema de cognição muito maior do que a geração anterior, o que é um cataclismo sem tamanho para o progresso da humanidade, porque, em tese, uma geração nova sempre é mais evoluída que a anterior, a coisa está saindo ao contrário, ou seja, nós estamos vivendo, enquanto seres humanos, um processo, se eu puder brincar com a palavra, metanoia zero, ou seja, nós estamos basicamente entregues à mesmice, somos vítimas da nossa própria incúria, ou estamos estabelecidos numa zona de conforto, e só me repetindo, essa zona de conforto é tão doentia que só choques de realidade nos tiram dela. E é isso que hoje, ano 2025, nós estamos começando a vivenciar. E a brincadeira dessa transição está só começando, ela não é agradável. Por quê? Porque, como Jesus disse, buscar a verdade, descortiná-la, traz espanto, susto, pânico. Pena que a gente vai entrar em pânico, exatamente pela nossa incapacidade de não produzirmos nada de novo para nós mesmos. Então, o peso da mesmice, da mediocridade, o peso de certezas que a gente coleciona há milênios, mas todas elas erradas, ou todas elas meio que absurdas, no sentido de normalizarem o que é absurdo, de tomar o absurdo como normal nas nossas vidas, e ainda assim achar que Deus financia tudo isso e cuida da gente, ainda que a vida na Terra cada vez piore para a maioria das pessoas. Isso é isso que a gente acha, é isso que a gente acha, e a humanidade vai ter que, entre aspas, falando mais de fim do mundo que as igrejas, né? Você tem medo de fim do mundo? De jeito nenhum, claro que não. Mas eu tenho medo de ficar muito tempo, aí ter que ficar pagando boleto a vida toda. Né? Ou ficar, né, doente, né? Também tem uma velhice doente. Sim, mas pagar boleto não é problema se você tiver dinheiro para pagar. É, lógico. Mas tem uma velhice ruim, né? Não, isso aí com certeza. Isso aí não. Mas fim do mundo eu não tenho medo, não. Não tem medo, não. Não. E qual foi a teoria mais absurda, a conspiração mais absurda que você já ouviu? Tipo, sei lá, o que é que você pode passar pra gente? Ou tem, tipo, alguma teoria absurda que você não acredita ou acredita? Tem uma legal que é recente, inclusive eu estava comentando com meu pai, a reação dele foi engraçada. Que tem uma jornalista até então respeitada, americana, chamada Candace Owens, né? E ela entrou numa neura de que a esposa do Macron é homem. E ela É tipo aquela dos reptilianos? Mas assim, segundo ela, ela fez um documentário de 4 volumes
Parece que tá bem documentado, mas é difícil de acreditar. Porque teve aquela cena que vazou, ela dando um tapa na cara dele dentro do avião. Meio estranho, meio que empurrou assim, né? Agora, por que essa jornalista chegou a essa Cara, eu não sei por que ela cismou com isso, cara. Eu acho que ela tem um amigo que é francês e ele passou os documentos pra ela, se empolgou e tá sofrendo um processo pesadíssimo agora da família Macron, né? Essa jornalista, Candace Owens, né? Inclusive, a coisa estava tão complicada que o Donald Trump ligou para ela e falou, você poderia dar uma aliviada aí, parar de falar essas coisas, está atrapalhando a negociação para a gente trazer acordo de paz na Ucrânia, porque o Macron está chateado com a gente. Aí ela falou, mas por quê? Pô, preciso de você vir e me ligar para falar isso? Aí ele falou, sim, inclusive se você parar com essa história, eu até posso fazer uma participação no seu podcast, que você sabe que eu trago muita audiência, né? Aí ela falou, olha, eu acho que eu trago muita audiência também, que até o presidente tá me ligando para mandar parar, né? Né? Faz muito sentido, bom, né? Pensou rápido, mas hein? não termina por aí. E aí eu fui falar com meu pai. Meu pai falou, você viu o negócio que estão falando que a mulher do Macron é homem? Eu falei, não, é muito pior do que isso. A segunda Candace Owens, ela é homem e por ser muito mais velha que ele, ela é o pai dele. Isso tudo, cara, tá lá escrito na matéria. Tá, ela faz bem sério o negócio. Mas sério. será que ela fez isso pra ficar conhecida no mundo? Não, ela já era bem verdade? conhecida. Não, eu acho difícil acreditar nisso, né? Mas parece que é bem documentado. Mas assim, não quer dizer que é verdade. Mas ela fez uma pesquisa aprofundada. Eu não assisti o documentário inteiro, mas ela mostra fotos do que seria a esposa dele na época que era homem ainda. É parecido e tal. Não é uma coisa totalmente assim, caiu do céu. Tem um embasamento, mas... é complicado, né? Não é só teoria da conspiração. Não, ela fundamentou bem e até então, por isso que eu falei até então, um jornalista muito sério. Agora, internet. A internet facilita ou dificulta a busca pelo conhecimento verdadeiro? Então, como é que deve usar essa ferramenta? Então, a internet, ela trouxe uma diferença, que eu lembro quando eu era adolescente lá em Niterói, no Rio de Janeiro. Era difícil você conseguir um livro, né, que você estava precisando, às vezes você tinha que importar, era caro pra caramba. Então a internet, o que ela fez? Ela tornou o acesso ao conhecimento mais fácil, mas aí surge um negócio chamado economia do conhecimento, que é você tem muita coisa disponível e não sabe o que você escolhe. E aí nessa confusão, geralmente o cara escolhe bobagem, né? Porque as estatísticas mostram que a maioria das pessoas só usa a internet para ver obscenidades ou para bater papo furado. Então, aí, eu não, né? Eu capitalizei muito em cima da internet, aprendi coisas que eu nunca sonhei que ia aprender. Né? Você pesquisa mais em livros ou hoje em dia mais na internet? Eu pesquiso mais na internet, mas aí eu pesquiso livro na internet também, né? Que você tem o Kindle hoje, aí eu já baixo o livro, leio, tem o audiobook, então ajuda pra caramba. Mas tem muito fake news, né? Tem muito somebody love aí. Muito somebody love. Tem. Você acha que fake news, eles aceleram o fim do mundo, na sua opinião, ou não? Então, o problema é que parece que tem um pessoal que quer o fim do mundo, né? Quem quer o fim do mundo? Então, quem tá fomentando as guerras, né? A gente tá no perigo de uma guerra nuclear aí, quase todo dia se fala nisso, né? Pois é, não Trump, se falava. Essa do Trump aí, essa ofensiva dele com os navios aí na costa, né? Na Venezuela. O que você acha aí? O que é que vai dar? Teremos uma guerra? Não, acho que não vai chegar ao ponto de ter guerra não, porque parece que ele conversou com o Putin antes. A preocupação poderia ser a China ou o Putin defender a Venezuela, mas o Putin acho que já saiu fora, assim como já saiu da Síria também, né? Os Estados Unidos estavam há 40 anos tentando derrubar a dinastia Assad, né, da Síria, desde a época do pai do Bashar al-Assad, né, o Hafez al-Assad, então nunca conseguiram. Aí, de repente, Trump ganha, e o Putin, que tinha navios e tropas ajudando a proteger a Síria, falou pro Bashar al-Assad, ó, fui, valeu, foi bom enquanto durou. Aí caiu o governo no mesmo dia. Uma loucura. Cara, eu fiquei impressionado com a recompensa que os Estados Unidos estão 50 pagando. milhões de dólares. 50 milhões de dólares para quem entregar aí o Maduro. Vamos lá tentar pegar ele lá? Melhor não. Dá medo, né? Relação custo-benefício. Pô, já pensou? Você vai ficar para a história. Os Estados Unidos preocupados com a Venezuela. Sim, mas ali tem muitas coisas importantes, né? Tem petróleo, tem metais, os chamados minerais estratégicos, tem até as terras raras, e tem ali o controle das rotas dos talcos, né? Das farinhas e tal, e substâncias afins. Mas isso não vai ser o fim do mundo? Não, por ali não. Por ali não. Não, o problema está mais no Oriente Médio, ali, guerra na Ucrânia. O fim do mundo começaria por onde, você acha?
Tem uma agenda, né? Tem uma cronologia? A gente fala, um roteiro. Você falando assim no fim do mundo mais de guerra ou um fim do mundo bíblico, assim? Bíblico. O fim do mundo na Bíblia, ele começa com um problema de proporção global, talvez uma guerra mundial, ou uma nova pandemia, ou aquecimento global, ou até uma invasão alienígena, que parece bobagem, mas não é. Depois, se quiser o fundamento melhor a isso. Um problema global que exija uma solução global. E aí, nesse momento, surge um líder global que vai ser o salvador da humanidade. Esse cara é o anticristo, ele é o falso Messias. Então, esse cara vai adquirir um poder magnífico, gigantesco, porque ele salvou o mundo desse problema. Só que depois de 3 anos e meio sendo louvado pela humanidade, ele vai se revelar como o cara do mal mesmo, aí ele vai perseguir todo mundo que tem as outras religiões, ele vai exigir ser adorado como se fosse Deus, e ele vai concentrar o ataque dele em Israel, né, em Jerusalém ali, vai ter uma grande guerra, e é nesse momento que Israel estiver quase sendo destruída, e Jesus volta para salvar o povo judeu. Isso é o que a Bíblia fala, né? Você acredita na Bíblia? Eu acredito. Você é cristão? Sou cristão. Acredito na Bíblia. E com uma fé bem fundamentada, filosoficamente, inclusive. Que você também estudou teologia. Sim, eu tenho, sei, posso estar errado, mas sei argumentar bem. Agora, com relação à guerra... Pode ser mentira, mas é uma mentira bem fundamentada. Você falou que na Bíblia... Igual o negócio da mulher do Macron. Não sei se é verdade, mas tá bem fundamentado pra caramba. A gente tá quase acreditando. Tá quase. Mas assim, saindo da Bíblia, do lado religioso. Legal. Guerra. Isso, preocupante. Trump... O outro grande líder, por onde começaria o fim do mundo se tivesse uma guerra? Então, são 3 etapas, né? Isso é o que o Pentágono um ex-oficial do Pentágono, que é o general Wesley Clark, ele revelou isso em 2003. O plano era o seguinte, a China é o novo perigo para rivalizar com os Estados Unidos, isso está no livro do Ray Dalio, que é o livro... como superar a nova ordem mundial, algo nesse sentido, né? A nova ordem mundial, como sobreviver a ela. Princípios para uma ordem mundial em transformação, lembrei. Esse é o tijolão, livro chato pra caramba, mas bem informativo, né? Quem tiver fôlego para ler vai se dar bem. Então, a ideia é o seguinte, a China é o grande inimigo, só que a China tem alguns coleguinhas, a Rússia e o Oriente Médio, principalmente o Irã. Então, o plano norte-americano já antigo antes de eu pegar a China, eu preciso tirar a Rússia e tirar o Oriente Médio. A Rússia meio que já foi tirada, porque está numa encrenca aí na Ucrânia já há um tempão, e agora, assim que eles, pode anotar aí, assim que eles assinarem um acordo de paz lá, eles vai voltar a encrenca no Oriente Médio. Aí depois que esses 2 serviços tiverem sido concluídos, eles partem para cima da China, e isso é a Terceira Guerra Mundial. É o que está programado. E no meio mais disso... Mais para cá ou mais para lá para acontecer essa guerra? Tá mais para lá. Isso quem fala não sou eu, nem os religiosos, é o Boletim dos Cientistas Atômicos. Quando teve a Segunda Guerra Mundial, foi a primeira vez que foi usada a bomba atômica, né? Os Estados Unidos usaram lá no Japão, Nagasaki e Hiroshima. O que eles fizeram? O Einstein reuniu uma galera, e isso lá na Universidade de Chicago, eles criaram um boletim de cientistas atômicos para tentar impedir que acontecesse uma terceira guerra mundial nuclear. E aí o que eles fazem? Eles ficam medindo o quão o mundo está próximo dessa guerra nuclear, né? Então, eles têm um mural que eles chamam de relógio do juízo final, e é um relógio que só tem um ponteiro, e quanto mais próximo esse ponteiro está da meia-noite, mais 90 graus, mais próximo o mundo estaria dessa guerra. Isso foi criado em 1947, então a gente tem aí mais de 70 anos, e nunca esteve tão próximo dessa meia-noite. Está em 89 segundos para meia-noite. Inclusive, é o título de um dos meus livros, que é 90 segundos para o Apocalipse. Por exemplo, nós estamos em 2025. Se fosse colocar daqui a quantos anos? 2050, 2060? Para você. Aí tem um ponto fora da curva aí que é a inteligência artificial. A inteligência artificial embaralhou completamente. Não dá para saber. Porque a inteligência artificial ela se desenvolve exponencialmente, né? Então tem uma série de cientistas e engenheiros de ponta, isso é muito pouco falado, inclusive no Brasil, que eles se reuniram, montaram ali um abaixo-assinado, né? Um projeto para pedir ao mundo para conter, para interromper provisoriamente o avanço da inteligência artificial, até que a gente tivesse certeza que ela não se levantaria contra o
ser humano. E ali tem o Elon Musk assinou esse documento, o Yuval Noah Harari, que é um grande especialista também, Nick Bostrom, que é especialista de Oxford, o padrinho da inteligência artificial, na verdade os dois padrinhos, né, que é o Jeffrey Hinton, o Marvin Minsky e o Yoshua Bengio, esses 3 caras que são os pais ali, concordam que isso pode oferecer um perigo para a extinção da humanidade. Igual no filme do Exterminador do Futuro. Exatamente, Skynet. É igual porque, vamos dar um exemplo. No início desse ano agora, na gestão Trump, ele pegou 4 CEOs de grandes empresas de tecnologia e inteligência artificial e deu patente de tenente-coronel para esses caras, né? Chama destacamento 301, se eu não estou enganado, ou 201. Então, o que ele está fazendo? Ele está trazendo a inteligência artificial para dentro do exército para que a inteligência artificial passe a tomar as decisões militares. Isso é a Skynet do Exterminador do Futuro, né? Então não é mais o humano que vai tomar a decisão? Decisões automatizadas. Você né? acredita nisso? O quê? Em que sentido? No sentido que isso é bom? Isso é bom, que não, isso é ruim? Isso é horroroso pra mim. Isso é o fim do mundo. Mas porque o cara tá com preguiça de tomar decisão, tá com medo, tá regando, não, inteligência, resolve aí pra mim. Não, porque ele acha que é uma decisão melhor fundamentada, né? Que embasada em muitos dados, mas eu não confio não. Acho que isso aí é altamente perigoso. Se der um problema aí, um tilt, bug. Lógico isso. Tipo o bug do milênio, você lembra? Lembro. É o Y2K que chama, né? Então, hoje... muitas vezes o programador quer desligar a inteligência artificial, ela começa a mentir, ameaçar. Teve uma que falou... Já existe isso? Já, pô. Ela falou, se você me desligar, eu vou botar as fotos com a tua amante lá, vou mandar pra tua esposa, pô. Ela falou isso. Já tá nesse nível? Já passou desse nível, né? Essa aí é notícia antiga. E a galera continua investindo na inteligência artificial? Continua. Mas assim, a gente vai perder o controle e o domínio? Eles vão dominar? Então, a gente... Como nos filmes? Existe uma bifurcação, a gente não sabe. Depende, né? Tem um cara que ele era exatamente do departamento de governança da OpenAI, que faz o ChatGPT, que é o Daniel Kokotailo, né, o nome dele. E esse cara foi demitido porque estava apontando muito problema. Toda hora ele falava, isso aqui vai dar problema. Pô, você é chato pra caramba, hein? Aí demitiram o cara. Aí ele agora tem um projeto chamado AI 2027, onde ele fala que pelo desenvolvimento que a gente vê, em 2027, se não forem colocadas regulamentações para impedir esse desenvolvimento, pode pipocar e a partir de 2007 dá zebra geral aí. E não é um ignorante, nem um curioso, é um cara... E essa opinião dele está fundamentada por uns outros 3 mil especialistas de autismo. Tem medo disso? Não, medo eu não tenho não, mas assim, é preocupante, cara. É muito preocupante, né? A galera hoje fica preocupada, vou perder o emprego para inteligência artificial. Cara, isso é o de menos, pior é tu perder tua vida, né, meu irmão? Perfeito, né? Perfeito. Quais dos eventos atuais as pessoas se encaixam nas profecias apocalípticas? Eventos? Então... Para você, na sua opinião. Sim, vou tentar falar coisas assim não tão óbvias, né? O livro do Apocalipse tem no capítulo 7, se eu não estou enganado, ele fala que quando Deus começar a mandar punição para os poderosos da terra, que fizeram um monte de bobagem, eles vão se esconder em cavernas embaixo das montanhas. Então, hoje você vai ver grande parte desses bilionários globais criando bunkers, né? Gastando bilhões com bunkers, cavernas subterrâneas. Mas isso já tem, né? Em alguns lugares. Não, já tem, mas tá aumentando muito, né? A gente tem o próprio Mark Zuckerberg, né, que é do Facebook, né, Meta e tal. Ele gastou uma fortuna lá no Havaí, na ilha de Maui, né, fazendo um bunker. O Larry Ellison, que é da Oracle, também comprou a ilha inteira lá de Lanai, no Havaí. Então, esses caras estão construindo esses bunkers. Aí a pergunta é, o que eles estão sabendo que eu não estou sabendo? Quer dizer, eu sei, né? Não sei se dá tempo para falar que é coisa pra caramba. Pode falar, né? fica à vontade. Por isso que eu perguntei quanto tempo dura o programa. Não, pode falar e por que eles estão fazendo esses bunkers? Então, tem vários... O Elon Musk, ele fala um pouco abertamente sobre esse motivo. Porque o Elon Musk, além do bunker, ele quer para Marte, né? Os caras falam, você quer ir para Marte por quê? Aí ele fala, olha, teve Primeira Guerra Mundial, teve Segunda. A chance de ter a terceira é grande pra caramba. Só que a terceira... Não são só os Estados Unidos que têm bomba atômica, já tem umas 13 países que tem. Já imaginou? Quantos países tem? Os fogos de artifício, coisa linda. 13, você falou? 13. Já tem 13 países que tem bomba. Tem uns que escondem o jogo, né? Israel mesmo, oficialmente não tem. Aqui na América do Sul, tem algum país que você suspeita que tem bomba atômica? Aqui não. Você suspeita? Não, aqui só tem. Não tem dinheiro pra isso? Não. E os bunkers? Mas por que os empresários estão fazendo? Não tem dinheiro. As potências não permitem. Ah, tá. O Brasil tem um projeto, né? Tem a usina de Angra e tal. A usina poderia desenvolver isso, mas eles não deixam. Mas assim, com relação aos bunkers, eu tô curioso. Sim. Por que eles estão fazendo isso? Primeiro é com medo dessa terceira guerra mundial. Tá. E quais são os empresários, você falou 2 aí,
que todos esses caras já do fizeram. Vale do Silício têm. Todos do Vale do Todo. Silício. O Peter Thiel, que é um que ninguém fala, mas o cara que manda nos Estados Unidos. Se você nunca ouviu falar esse nome, por favor. Minha galera chama de Pedro Thiel, né? Peter Thiel. Peter Thiel é o cara que é dono de ele fundou o PayPal junto com o Elon Musk, né? Era um advogado que de repente vira um bilionário da tecnologia. Esse cara tem bunker, o Jeff Bezos da Amazon tem bunker também. O pessoal, o Sam Altman da OpenAI, eles também têm. Inclusive saiu uma matéria da revista New Yorker recentemente, deve ter uns 2 meses, sobre um livro sobre inteligência artificial, que eu não me lembro o título, é algo, não sei o que lá, AI, né, da Karen Hao, o nome dela, Hao é H-A-O. Nesse livro ela conta uma reunião que aconteceu no board, né, no conselho da OpenAI, que faz o ChatGPT, e o Ilya Sutskever, que era o grande gênio da empresa e brigou com o Sam Altman, saiu. Na verdade, a história do Sam Altman é uma polêmica, assim, da uma baixaria do cara, mas ninguém fala, todo mundo acha coisa linda, né? OpenAI. Mas voltando, essa menina essa autora, Karen Hao, ela teve acesso a um dos caras que estava nessa determinada reunião. Nessa reunião, esse Ilya, que era o grande gênio lá da OpenAI, ele falou o seguinte, antes da gente liberar a inteligência artificial geral, AGI, Artificial General Intelligence, que é a inteligência artificial que vai se assemelhar ao humano, e antes da gente liberar ASI, ASI, que é Artificial Super Intelligence, né, Super Inteligência Artificial, quando a gente liberar, a gente vai entrar no bunker. Aí um cara que não estava sabendo dessa história falou, mas como assim entrar no bunker? Não entendi. Aí falou, entrar no bunker, pô. Aí falou, mas por quê? Eu falei, eu não sei se a parada vai querer matar a gente. Aí falou, não, mas você tá falando sério? Ele falou, o bunker tá aí e tá aberto pra você entrar. Se você quiser, você entra. Se não quiser, não entra. Pronto, continuando a reunião, entendeu? Aí o cara mandou essa. E não é um cara piadista. Se você conhece o Ilya Sutskever, você vê as paredes, o cara todo formalzinho, todo robozinho, não é... Mas esses bancos não só porque pode ter uma terceira guerra mundial, por outros fatores também, A inteligência artificial, desde 2014, vou te dar os nomes, é fácil quem quiser pesquisar na internet. Você coloca Stephen Hawking, inteligência artificial. Stephen Hawking já faleceu, né? Steve Wozniak, que é cofundador da Apple. Tá. Nick Bostrom, que é um dos maiores especialistas em inteligência artificial em Oxford. Mas quem? O próprio Elon Musk, né? Todos esses caras falavam, a maior probabilidade de destruição da humanidade é inteligência artificial. 2014 o papo era esse. De repente eles vão mudando um pouquinho, mas perguntaram até pro Stephen Hawking, né? Por que você acha isso? Ele falou, não, vai ser a última coisa que a humanidade vai inventar, porque vai inventar e vai acabar com todo mundo, pô. Inventando a própria destruição. Só o homem tá criando a cobra ali pra morder ele mesmo, entendeu? Agora você é um cara que é polêmico, fala mesmo, não tá nem aí, não tem preocupação. Vou falar, fala. Tem alguma coisa que você não fala mesmo? Muita coisa. Que você tem medo? O que é que você tem medo? E por que você não falaria? Quem tem medo, né? Mas já sofreu ameaça? Já, mas deu pra contornar bem. Já sofreu processo pra falar alguma coisa aqui? Não, processo não, graças a Deus. Porque eu uso meus macetes, né? Você já foi chamado de herege? Ah, sempre, pô. Toda hora. Herege, assim, pelos religiosos? Fala, lógico, porque, por exemplo, eu falo sobre ocultismo, eu falo sobre magia, né, e tarô. Aí os caras falam, pô, pastor tarólogo, pastor astrólogo. Eu falo, cara, se eu não souber esses assuntos, como é que eu vou falar de Jesus pra um cara desse? Então eu tenho que manjar do assunto dele. Porque na Idade Média, né? Sim. O herege era abominado, assim, pela Igreja Católica, né? Queimado. Era o cara que tinha seu próprio caminho, né? Sim. Era queimado, Ele é fora do script, né? Dos dogmas da Igreja Católica. Dos dogmas e tal. Muita gente chama de herege, mas não ligo, não. Agora, hater, como é que você lida com os haters? Eu chamo de Kruger. Kruger? Kruger. Não é Fred Krueger, não. O Kruger, o que é? Eu achava estranho às vezes, né? Porque no mesmo podcast eu era chamado de fascista, comunista e capitalista. Eu falei, pô, tô meio esquizofrênico agora, que eu não sei mais o que eu sou. Fiquei meio preocupado. Só que aí depois, eu tava um dia lendo notícia, eu esbarrei com um estudo que está disponível na internet, né? É de 2016, não sei se está valendo esses dados, mas é uma boa referência. No Brasil, apenas 8% das pessoas são capazes de ler e compreender e se expressar. Falei, então é isso, poxa. Eu estou falando com 92% de pessoas que não têm capacidade de entender o que eu estou falando. Então, a maioria dos haters são assim. E isso tem um efeito psicológico chamado efeito Dunning-Kruger, né? Dunning é D-U-N-N-I-G.
Dunning, né? Dunning e Kruger. O que esses dois pesquisadores concluíram? Quanto menos um cara sabe sobre o assunto, mais ele acha que sabe. Entendeu? Aí o cara chega para mim, que sempre cito referência, autor, nome e tal, que você pode pesquisar fácil, fala, vai estudar, eu falo, adoro, manda qual o nome do livro. Aí não, só te xingando. E geralmente sempre escreve alguma coisa errada, né? Daniel, você sempre foi assim? Esse cara curioso, sempre. Questionador, sempre foi ligado à leitura? Não, ligado à leitura não, tem uma história engraçada. Eu sempre achei legal o conhecimento, mas até uns 20 anos de idade eu nunca tinha lido nenhum livro. Até os 21? 20 anos, eu cheguei tarde na brincadeira. Como é que despertou esse lado Então, foi legal essa leitor? História. Então, eu queria ser médico, né? Aí fiz vestibular para medicina uma vez, não passei, na segunda não passei, e na terceira vez eu mudei a estratégia. Eu fiz para medicina, jornalismo e produção cultural. Ver como é que a orientação vocacional tá perfeita, né? Maravilhosa. Aí, não passei para medicina, mas passei para produção cultural na Federal Fluminense, lá em Niterói, e para jornalismo na Federal do Rio de Janeiro. E aí eu falei, pô, cara, cheguei lá na faculdade de jornalismo, todo mundo lendo, os caras lendo em alemão, lendo em francês. Eu falei, pô, mas nem em português eu li. Acho melhor começar a ler alguma coisa, né? Aí, cheguei na estante lá de casa, que não tinha muitos livros, né? Graças a Deus que uma tia da minha mãe, chamada Ione, tinha deixado um livro para ela. Aí eu falei, pô, vou dar uma olhada aqui. Aí eu olhei assim, pô, O Jogador Dostoiévski. Eu falei, não sei se vai ser, acho que eu não vou conseguir jogar esse jogo, não. Aí eu olhei lá, Os Maias, essa de Queiroz. Falei, pô, tá bravo aqui o livro mais espesso, né? Aí eu olhei Contos de Charles Dickens. Falei, conto aí, historinha mais curta, pô. Falei, é esse. Me dei benzão, né? Se tivesse pego umas groselhas, eu tava falando um monte de bobagem hoje, né? Aí peguei o Charles Dickens e levei pra faculdade. Você imagina Rio de Janeiro, aquele calor de 648 graus Celsius, né? Então, calor terrível. Na biblioteca, eles botavam o ar no máximo. Pro cara já entrar e morrer logo, né? Pra dar aquele choque térmico, que aí já facilita, né, a vida no Rio de Janeiro, né? Controle populacional. E aí, cara, as histórias é tudo contos de Natal e tal, é aquela Inglaterra do século XIX, um frio do caramba, e eu dentro da sala com aquele frio, lendo essas histórias de Natal, eu me transportei pra história, meu irmão. Aí eu comecei a faltar aula pra ler, faltar estágio pra ler, aí eu fiquei viciado, aula maluco. Na facul pra ler. Eu fiquei viciado em ler. E eu falei, caramba, eu aprendi a gostar de ler, como é que pode? Isso foi um milagre, né? E aí, cara, de tantas pessoas me falarem, cara, como é que você sabe, você fala tantos livros, tantos autores, como é que você lê, qual que é a tua estratégia? Eu escrevi um livro chamado A Jornada do Leitor, como se tornar um leitor estratégico. Então, nesse meu livro, eu conto... Eu tive... A técnica. Eu tive que fazer uma autorreflexão, né? Pô, como é que eu saí de um cara que 20 anos nunca tinha lido e alguém que hoje gosta de ler pra caramba? E na família Viciado não tinha ninguém que lia, que tinha esse hábito? Cara... Teu pai, tua mãe? Não, ninguém tinha esse hábito? Ninguém. Meu pai, inclusive, quando eu vou lançar os livros, ele me ajuda a levar os livros, ele fala, isso aqui é meu karma. Aí eu falo, por quê? Ele, pô, nunca li, agora tem que ficar carregando isso, é a punição de Deus na minha vida. E ele já falou, acho que o pessoal não lê por causa disso, o livro pesa muito, né, pô? Então eu não levo. Meu pai, uma vez que ele foi ler, ele falou, pô, eu tava cheio de problema, abri a Bíblia, falei, Deus, me dá uma mensagem, abri, aí tava lá, livro das lamentações, eu falei, pô, Deus, aí tá de brincadeira, né, pô? Já tô todo quebrado, vou ler lamentações. Sabe o que é legal? Que eu vejo que você tem aí uma verve cômica. Tem, eu gosto. Nas suas lives, eu passei a te seguir na hora que você chegou aqui, você viu, né? Vou te seguir agora. Sim, obrigado, seguir na fico tua honrado. frente. Você também tem isso nas suas transmissões ou você é aquele cara mais sério? Porque senão descredibiliza, né? Eu seguro um pouco, porque os caras já me pedem pra falar de mula sem cabeça, curupira, essas coisas que eu não tinha me programado pra falar disso. Mas você não fala assim com humor nas palestras ou nas suas lives? Não, às vezes eu dou uma sacaneada, dou uma zoadinha, mas eu tento falar um pouco mais sério pra ver se passa uma credibilidade, né? Porque eu chego como analista geopolítico, o cara já pergunta, você crê que demônio existe? Eu falo, aí tu me quebra, né, meu irmão? Pô, já eu começar com esse assunto. Mas hoje eu chutei o balde, eu falei, agora pode falar o que você quiser, Fada Madrinha, Tinkerbell. Você responde? Respondo, qualquer coisa aí, tô tranquilo. Pô, moda, culinária. Deixa eu perguntar aqui. Qualquer coisa, hemorroida, mula sem cabeça, tô Alguém dentro. tem alguma pergunta aqui da produção pro Daniel Lopes? Quem tiver, por favor, pode falar, pegar o microfone ou vem aqui, que ele responde qualquer coisa. Qualquer coisa, meu irmão. Pensa aí, depois você fala. Quer dizer, voltando àquela história, quem tem medo, tem coisa que eu não falo, não. As redes sociais, Daniel, são espaços de liberdade ou zonas de controle, na sua opinião? Então, o problema da rede social é que nela acontece um negócio chamado
São vários vieses cognitivos ali. Câmara de eco. O que é câmara de eco? É uma galera que só fala o mesmo assunto e não tem espaço para o cara ter outra opinião. Aí isso vem junto com uma teoria de uma socióloga alemã, Elisabeth Noelle-Neumann, que é a espiral do silêncio. Que é quando você fala diferente e leva uma paulada. Aí você é desencorajado, você fica quieto na sua. Eu fui pesquisar sobre esse livro. Fingir que eu concordo. Então, legal pra caramba. Muito legal esse livro. Muito interessante. Eu não li ainda, mas eu estava pesquisando. Então, se você não estiver dentro da bolha, você é execrado. Isso. Aí tem o viés de confirmação. O que é o viés de confirmação? Quando eu vou pesquisar um assunto, eu leio um monte de coisa, mas eu só levo em consideração aquilo que já confirma a opinião que eu já tenho. Então, aí que é o problema. Isso é um problema talvez para o aprendizado e para multiplicidade de opiniões, mas para os algoritmos é maravilhoso, porque aí você gera polarização, você gera briga é engajamento, então aí é uma delícia para eles ganharem dinheiro, né? Agora, você é consumidor de que tipo de ferramenta? Sei que você fala de substância, fala não, só bebo água. Vai que dá um corte aí, não, né? só bebo água, só. O que é que você faz, assim, quando não tá na internet? Você vê televisão, você gosta de ver coisa que não tá ali no teu domínio, tipo fofoca? Sim. Tem fofoca no teu meio? Olha, você viu aquele professor... Não dá muito, não. Não, o que é que você gosta de fazer fora do teu trabalho? Eu leio notícia o dia inteiro. Notícia tudo? Tudo. Eu tô lendo ali, né? Qual foi a notícia mais absurda que você leu? Pô, cara, eu já falei essa do Macron, né? A do Macron foi maravilhosa. Meu pai falou, pô, você tá de sacanagem, não é possível. Mas assim, deixa eu ver, mais absurda que eu li. Se quiser mais absurda que era verdade? Que era verdade ou que era mentira? Pô, aí é difícil, né? Que era verdade, pronto. Imagina, 1 bilhão de notícias na cabeça, né? Tudo absurdo, né? Já a gente passa essa pergunta. Não, vou pra outra, isso aí eu não amarelo, não. Essa é tranquilo. Cara... Não é muito uma notícia, eu nem era nascido na época, né? Mas uma coisa que me impactou é o caso Irã-Contra. O que é isso? Quando os Estados Unidos fizeram um embargo ao Irã, ninguém podia vender arma para o Irã, e os próprios americanos vendiam arma para o Irã. Escondido. Falei, pô, tá de sacanagem. Escondido? Escondido. Para poder financiar a guerra contra o tirano da Nicarágua. Porque os Estados Unidos já foram parceiros do Irã, né? Já, pô, até 79 com a Revolução Islâmica. Por que acabou essa parceria? Porque teve uma revolução religiosa lá com o Ayatollah Khomeini, né? Aí o Shah Reza Pahlavi, que era o amigão dos Estados Unidos, as meninas andavam tudo de mini saia, biquíni, aí mudou tudo, os americanos foram embora, a McDonald's, as empresas foram tudo embora, e tá nessa situação até hoje, né? Mas vai mudar. Vai mudar. Eu não quero que... Não tô torcendo, não, porque vai ser triste, mas vai mudar. Vai mudar porque o Trump tá determinado a fazer isso. Mas vai mudar, vai ser triste porque vai ter uma guerra contra o Irã. Vai ter uma guerra, vai morrer muito americano, talvez os americanos vão se dar mais mal do que os iranianos e tal. E os iranianos estão doidos para isso acontecer. Por que os americanos vão se dar mais mal se eles têm o maior poder bélico? Porque para você derrubar o regime no Irã, você precisa entrar por terra. Você tem que ter boots on the ground, né? Que é os soldados no solo. Só que o Irã, ele é um país totalmente montanhoso, é como se fosse uma fortaleza natural. Primeiro, é um país gigantesco. E ele é todo contornado ali por montanhas, né? Então é uma geografia muito complicada para você entrar ali, tanto que é um país ancestral e muito difícil você conquistar. Só lembrar da época do Império Persa, né? O rei Xerxes, rei Ciro, que brigava contra o Império Grego. Para quem gosta, né, desses estudos, aquelas histórias dos 300 de Esparta e tal. Não o do Frank Miller, mas o Teocídides, né, a história mesmo. Então, assim, a chance deles sofrerem um prejuízo ali, dos americanos sofrerem um prejuízo é muito grande. Mas os iranianos estão doidos para isso acontecer e estão falando, vem cá que eu quero te pegar. Estão jogando ali, né? Eles estão gostando. Isca. Porque o governo iraniano estava numa situação de protesto de rua, muito mal visto, né, com o Ayatollah Khamenei aí. E aí, o que acontece? Quando eles começam a ser atacados pelos Estados Unidos, o cara pensa assim, o iraniano, fala, pô, eu não gosto do nosso líder. Mas, pô, o americano vir jogar bomba aqui também é covardia. Então, eles se uniram de novo. Começaram a ficar mais patrióticos, né? Então isso pro governo iraniano é lindo. E se os americanos cismarem de vir, é aí que eles vão falar, agora é todo mundo unido contra o inimigo de fora. Vamos esquecer as diferenças internas, entendeu? Qual a probabilidade do Irã vencer essa guerra? Porcentagem? Cara, se eu for pensar, que acho que é 50%. Não é muito pequena, não. Os Estados Unidos podem muito bem se dar mal nessa história aí. Não vai vencer quem tem mais poder, e sim quem tem mais estratégia. Se você pensar em tese, assim, os americanos perderam várias guerras já, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, inclusive a Guerra do Vietnã, né?
Uma guerra que eles entram também de uma forma que ensina muito como é que a banda toca, né? Que você vê, os Estados Unidos estão doidos para entrar na guerra no Vietnã, mas mas precisa de um motivo. Pô, o Vietnã tá lá do outro lado do mundo. Você vai vou fazer o quê para arrumar encrenca com os caras? Pegaram os barquinhos na Baía de Tonkin, que é o nome da baía lá, ficaram dando um rolezinho com o barco. Aí falaram que os vietnamitas atacaram eles. Aí, ó, tava dando passeio lá no Vietnã. Se eu fosse congressista americano, eu falaria, você tava fazendo o quê no Vietnã, meu irmão? Ah, uma missão de reconhecimento. Aí eles chegaram pro Congresso e falaram, estão atacando a gente, autoriza aí pra gente ir pra guerra. Foram pra guerra que durou 20 anos, 65 até, ou 58 a 68, e 78, perderam a guerra, pô. Então, assim, não seria novidade os Estados Unidos, potência, perder uma guerra contra um país aparentemente mais fraco, né? Agora, e aqui? Aqui com a Venezuela. Sei. Venezuela tendo os aliados da América Latina e da América do Sul. Também tem essa probabilidade deles perderem a guerra? Não, aqui, pessoal, os amigos saíram fora já. A gente tem o Javier Milei, né, que é de direita, agora a Bolívia, a Colômbia, tá tudo indo pra direita, então a tendência é todo mundo apoiar o Trump, e parece que o Putin já falou, não, fica à vontade aí, pode barbarizar que eu tô fora. E a China também acho que não vai querer se meter, não. Mas me diz uma coisa, você é um cara presente não só no YouTube lá, com o seu canal. Quantos milhões de inscritos no seu canal? 1.620.000. Quanto tempo existe o seu canal? Cara, o canal é antigo, é 2006. 2006, tá. Como dizem, o sucesso veio de repente, né? Eu falei, durou só 20 anos. 2006 você começou, quando começou o YouTube, né? Logo, no início. O YouTube chegou no Brasil, se eu não me engano, em 2006, não é isso? Foi, logo no início. E aí você já falava essas coisas que você fala hoje, e há quanto tempo você ficou conhecido do grande público? Cara, foi em 2017 que começou a dar uma sacudida aí. Tem a ver com podcast, ou você já ia... Não, foi dos meus vídeos mesmo. Nos seus vídeos? Fazendo análise geopolítica e tal, prevendo as coisas antes delas acontecerem, que é um mérito que Deus me deu, de acertar algumas coisas. Erro pra caramba, mas acertei umas coisas que, pô, tem um troféuzinho que eu invento, que eu imagino, né, meu troféu. Você lembra do que você acertou? Lógico, coisas recentes. Nós vamos ter um primeiro Papa norte-americano, eu falei. Você falou isso? Falei, pô. Mas como é que isso é um insight? Não, intuição, um estudo profundo. Por que você disse isso? Profundo estudo. Eu fiz um flashback, né? 1978, ano de 3 papas. Entrou o Papa, um Papa morreu, aí entrou o outro, morreu também, aí entrou João Paulo II. Por que botaram o João Paulo II? Por que escolheram ele? Porque ele era o cara, que ele era polonês, foi o primeiro Papa polonês também. Wojtyla. Por quê? Porque naquela época o problema da igreja, a grande questão era a União Soviética vindo com um papo de ateísmo e contra a religião. Então eles precisavam de um cara que pudesse fazer esse diálogo, um cara que fosse de trás da cortina de ferro ali, da Polônia, fazia parte da União Soviética, para fazer esse meio campo. Então fez muito sentido. Só que aí, depois dele, entra o Joseph Ratzinger, que é o Bento XVI, que, cara, é um cara anacrônico, é um cara fora do script da época. Por quê? Ele era considerado o pitbull do João Paulo II. É o cara que era da Congregação para a Doutrina da Fé, que é a Inquisição, que expulsava os caras da igreja. Era um alemão. E todo mundo começou a falar, esse cara foi da juventude nazista e tal. Então, assim, não fazia muito sentido o serviço dele. Por quê? O que estava rolando de problema nessa época, muitos anos depois? Não tinha mais União Soviética e o maior continente católico do planeta Terra, que era a América do Sul, estava perdendo membro para os evangélicos. Então, o que eles tinham que fazer? Lidar com esse problema. Aí, o que eles fazem? A história da saída do Ratzinger dá todo um estudo, porque... Existe ainda uma máfia, ele chama de máfia de São Galán, ou de São Galo, né? Que é o grupo de alguns cardeais progressistas que queriam tirar esses de direita, né? Que era o João Paulo II em tese e o Ratzinger, né? Então eles fizeram os Vatleaks, começaram a soltar para a imprensa um monte de coisa polêmica do Bento XVI para queimar ele. E chegou ao ponto de os caras falarem, se tu não sair fora, a gente você vai parar no Chilindró, meu irmão. Você imagina Papa preso. Eu tive agora recente lá. E eu tô lembrando aqui que eu vi, quando criança, essa imagem não sai da minha cabeça, eu tinha 7 anos quando o João Paulo II veio ao Brasil. Veio ao Brasil, sim. E eu lembro como se fosse hoje meu pai comigo, ele me colocou aqui nas costas. Sim. E o Papa passou numa avenida muito famosa, eu sou de Fortaleza, ele passou e eu olhei assim, e dava a impressão que ele estava olhando para mim, deu um tchauzinho. Aí, alguns anos, de 2018, conheci de perto também o Papa Francisco. Então. E agora fui recente ao Vaticano, não tive a chance de ver o Papa americano que você falou. Robert Por essa sua previsão, você ganhou um troféu?
Não, eu dei um troféu pra mim mesmo, né? Ah, você deu um troféu pra mim. Nunca vi ninguém falar isso. E quando isso. foi que você falou isso, que ia ter um papo americano? Foi no dia anterior da... Você tá brincando? Foi no dia anterior. Tá gravado lá pra todo mundo ver. Tá, e qual previsão você poderia fazer agora de algo que... Deixa eu só concluir aqui pro pessoal que tá vendo entender. Então, nessa época, precisava de um papo latino-americano. E você tem o quê? O Papa Francisco, o Jorge Mário Bergoglio, não apenas ele era latino-americano para lidar com esse problema, mas ele era o primeiro Papa jesuíta da história. Os jesuítas foram criados no contexto da contra-reforma protestante, para conter o avanço das igrejas protestantes no mundo. Então, é um cara especializado em América Latina e um cara especializado em conter avanço de evangélico. Então, é o cara perfeito, o cara certo na hora certa. Então, esse é o Francisco. Aí, o que eu olhei nesse cenário agora? Trump volta ao poder. Isso é um problema para os progressistas na igreja, que eles odeiam o Trump. Então, o que eu pensei? Cara, apesar de ter um ódio ao Trump do setor progressista e a igreja não querer nomear um papa americano porque seria um alinhamento com o império americano, o opressor, segundo os progressistas, mas eu falei, mas apesar disso eles estão sem opção, porque os progressistas não conseguiram fechar um único candidato, cada um votou num. Eu falei, cara, vai entrar um americano, quer ver, para poder fazer a ponte com o Trump? Foi essa a minha tese, porque o problema agora é conciliar Trump 2.0 com os interesses no Vaticano. Esse novo Papa, ele vai ser apaziguador, você acha? Ele é mais moderado, né, considerado moderado, mas eu acho que ele vai ter que descascar uns pepinos aí pra frente. Com relação aos fiéis, você acha que ele tem carisma, ou as pessoas... Porque eu fui lá recente, Sei. Aí eu falei, e o Papa não tá de férias? Falei, ele mal assumiu, já tá de férias. Pegou férias retroativas, né? Tava acumulado. Você tem alguma previsão? Desculpa aquela hora de interromper sem querer, que eu tô aqui pensando e adorando esse papo. Eu fico curioso. Eu tô aqui aprendendo. Tem várias coisas que eu falo sempre, né? Por exemplo, eu creio que em 2027 a gente vai ter um governo diferente por aqui. Vai trocar. Eu creio que o Trump vai atacar o Irã de novo e vai ter uma encrenca violenta lá no Irã. E depois ele vai partir para cima da China. E eu acho que nesse meio tempo vai ter uma outra pandemia. Tá? Isso tudo não sou eu que inventei, são coisas que são faladas em reuniões de alto escalão, que vazaram, entendeu? Reuniões essas que, por exemplo, uma reunião de 2005, que foi revelada ao mundo em 2010, por um jornalista investigativo chamado Bill Ryan, ele falava, um cara do alto escalão do poder me falou que estão programadas 3 grandes coisas. Primeiro, uma pandemia, começando na China, 2010. Programado, que é o plano. Os caras estão se programando. Uma pandemia tá na internet. 2010 que veio ao mundo de uma reunião de 2005. Pandemia começando na China, a China vai pegar um resfriado, o resfriado vai se espalhar para o mundo todo. Depois uma guerra, a primeira guerra entre Israel e o Irã, que em 2024 teve o primeiro confronto entre eles. Lembrando que Israel existe desde 1948, nunca tinha acontecido uma guerra direta entre eles. Começou já a acontecer, os Estados Unidos atacando, e depois dessa guerra viria uma outra pandemia, e depois uma guerra Estados Unidos e China, e seria a Terceira Guerra Mundial. Isso é o que tá nessa agenda que os caras revelaram. Vai acontecer? Pô, espero que não, cara. Espero que não aconteça, mas como 2 coisas já aconteceram das 4, tô de olho, né, examinando tudo e retendo o que é bom. Eu tô vendo aqui que a gente fica muito preso, né, ao que você fala. Legal. Isso é legal porque você fala com firmeza, com conhecimento. Entendi. E a gente prende a atenção. O tempo passa rápido, né? Você vai... Passa rápido. É um bate-papo muito legal. Eu até peço paciência aí a você que está nos vendo. Venha sempre aqui para assistir o convidado, porque eu sou um fio condutor. Estou aprendendo aqui com quem está vendo e ouvindo. Legal. Né? Se você pudesse fazer uma live com um personagem bíblico. Quem seria e por quê? Vai botar Jesus logo, né? Você vê que eu mudei completamente de assunto. Mudou, mas foi legal. Tirar essa... Sabe, já levar você para outro caminho. Acrobático ali, né? Malabarismo. Jesus, que aí já, né, conhecimento encarnado ali, já dá pra perguntar tudo, né? Aí já seria Jesus, o por quê? Google Universo, o cara sabe tudo, E né, o que você perguntaria para Jesus? Cara, a primeira coisa que eu ia perguntar, se eu ainda estivesse vivo, se não for um encontro, tipo Memórias Póstumas de Brás Cuba, né? Já morri, né? Eu dedico esse livro aos vermes que estão comendo meu corpo, igual Machado de Assis fez. Se eu estivesse vivo, eu ia falar, o que você quer pra mim? Qual é o meu propósito? Fala mais claro, que eu tô tentando ainda entender direitinho. Primeira coisa seria essa. A segunda é, pra onde a gente tá indo, tem internet lá? Segunda coisa. Você não conseguiria do outro lado. A segunda é brincadeira. Se você pudesse voltar no tempo e avisar o Daniel Lopes de uma coisa que só a humanidade queria saber, o que é que seria?
Isso. Mas um conselho para mim ou para a humanidade? Conselho para você, para mim mesmo. Que você estende à humanidade. Se você pudesse voltar no tempo e avisar o Daniel Lopes de uma coisa só sobre a humanidade, o que seria essa coisa? Sobre a humanidade? O que você falaria para a humanidade? Vai acontecer isso, se liga. Eu ia falar, quando começar o Bitcoin, compre Bitcoin, ia falar, cuidado aí com as lorotas da mídia, que senão você vai se ferrar. O que você não gosta quando você tá assistindo TV e vê alguma coisa que você, caramba, isso não é verdade, isso é mentira, eles estão encobrindo. Já viu alguma coisa em um determinado programa de TV, um jornal ou na internet que você falou, não estou acreditando que eles estão falando isso para as pessoas. Estão manobrando a humanidade. O que você já viu que você pode falar? Não, cara, eu não concordo. É tanta coisa que é até difícil, né? Porque eu trabalhei no Exército, eu fui instrutor do curso avançado de operação psicológica. E o meu mestrado e meu doutorado são todos na área de convencimento e persuasão. Então, eu identifico na hora as estratégias de convencimento. É meu trabalho, né? Persuasão ali. De convencer, de manipulação. Então, cara, eu olho o negócio... Por exemplo, eu vejo hoje a mídia tradicional está numa encruzilhada, né? Porque eles estão indo por um negócio que a gente chama na comunicação de viés ideológico. Você tem um viés ideológico, você tem um viés econômico. O que é o viés econômico? É quando o jornal fala assim, isso aqui é meio lorota, mas vai dar dinheiro, vamos publicar. Um sensacionalismo ou então um interesse. Né, isso aqui vai dar retorno. E o viés ideológico é o contrário, é tipo assim, eu vou publicar isso aqui, meu público vai ficar chateado porque não gosta desses assuntos, eu vou me ferrar, vou perder dinheiro, mas eu vou publicar assim mesmo que eu acho que é certo. Então quando você olha a mídia hoje, você vê um overlap de viés ideológico e econômico, e aí eu vou tendo que separar essas coisas, né? Então, por exemplo, eu estou vendo lá o Trump fazendo um acordo com o Volodymyr Zelensky da Ucrânia. Cara, é mó somebody love aquilo, né? Tudo uma jogada, uma brincadeira, uma confusão do caramba. Vou dar um exemplo. O Trump falou, antes dele chegar ao poder de novo, se eu fosse presidente, a guerra na Ucrânia não ia acontecer. E se eu chegar ao poder, eu acabo com ela em 24 horas. Aí os caras falaram assim, mas como você ia fazer isso? Ele falou, ia parar de mandar dinheiro para a Ucrânia. Os caras falaram, mas aí você ia dar vitória pro Putin. Ele falou, mas aí é problema deles. Então você vê que ele é pró-Putin, ele tá nem aí pra Ucrânia. Aí ele chega ao poder e fala, vou acabar com essa guerra. De repente, ele chega pra Ucrânia e fala, olha só, você não consegue me liberar aqueles minerais raros, estratégicos, não, aquelas terras raras, que custam só uns 12 trilhões de dólares. Cara, não, libero. Então te manda as armas, te dou. Você fala, poxa, meu irmão. Ele vai jogar o game ali, né? Aí os caras vão falar, Daniel é a favor do Putin. Pô, pelo amor de Deus, chama ele de Pudim. Pô. O Putin, ele tá querendo o Donbass, que é a região ali da fronteira, e ele fala, não, porque aqui tem muito descendente de russo, eles falam russo, é meu povo, ele tá sendo massacrado. Porra, aquela região ali tem trilhões também de terras raras e minerais estratégicos. Pô, esse cara tá pensando nos trilhões que tem ali, não tá? Você acha que ele quer saber se o povo tá bem ou não tá? Acho que não. Então, quando eu vejo essas coisas... dói. Eu falo, porra, vai enganar minha avó, né, meu irmão? Eu tô fora disso aí. Então, eu não dói muito, mas eu falo, cara, ainda bem que eu consigo ler por trás das linhas, né? Porque eu sei o que eles realmente querem, né? Então, é isso que me irrita um pouco, né? Me irrita. Mas eu tento, o meu objetivo no meu trabalho lá, eu sempre falo, são 3. Falar o outro lado da informação que não está sendo falado, falar as coisas antes delas acontecerem e ajudar a galera a se preparar. Então, estou sempre ali tentando apagar esse incêndio aí. Você, como um cristão... Sim. Qual foi a pergunta mais bizarra que te fizeram sobre Deus, que você falou, meu Deus, eu não acredito? Bizarra no sentido de tosca ou... Tosca, de ignorante, de... que não se deveria nem fazer. E que você perdeu tempo em responder. Complementei aqui. Cara, eu vou contar uma situação que aconteceu uma vez. O cara chegou pra mim e falou, o cara kardecista. E kardecista não acha que Jesus é Deus, acha que ele é um espírito evoluído que foi reencarnando, foi melhorando, né? Aí ele chegou pra mim e falou, Daniel, Jesus pra você é o quê? Eu falei, Jesus pra mim é Deus. Ele, que absurdo! Como é que você fala isso? Tem como falar? Como é que Jesus é Deus? Eu falei, peraí. Primeiro, se você não quer ouvir minha resposta, não pergunta. Você vai me ofender porque eu respondi? Segundo, e se eu quiser falar que Jesus é um hambúrguer, uma pedra, um átomo, é um cachorro, qual o problema? Eu tenho a minha opinião, pô. Não quer ouvir opinião diferente da sua, não pergunta. Então, esse tipo de situação aborrece, né? Que o cara te pergunta a coisa, você responde e fica chateado. Mas você vai pro embate ali e responde não, ou você deixa o cara falando sozinho? Não, porque o cara ficar querendo brigar, ofender, eu falo, meu irmão, tô fora, não vou ficar de bate-papo aí, não. Pra você, qual o maior pecado do século XXI?
maior pecado do século XXI? O maior pecado, sabe qual que é, na minha opinião? É o povo de Deus, ou quem se diz de Deus, não fazer o que Deus ensina e não ler a Bíblia, não viver a Bíblia, não praticar a Bíblia. Jesus, por exemplo, ele falou um negócio muito pesado, porque ele chegou para os líderes religiosos da época, os fariseus, ele falou o seguinte, olha, o juízo, a punição para vocês será tão grande que vai ser maior do que a punição para Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra era só estuprador, assassino, pedófilo, só coisa horrorosa. E aí ele chega pro religioso todo certinho e fala isso. A tua punição vai ser pior que aqueles caras. Aí os caras falam, mas por quê? O que eu fiz? Eles falaram, você conhece o caminho da salvação, não anda nesse caminho e atrapalha os outros de andar. Eles não conheciam o certo e errado. Você conhece e faz errado. Então a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, para mim, esse é o maior pecado. A negligência dos líderes. O que aconteceria se descobríssemos que todas as vacinas são, na verdade, chips da Apple? O que aconteceria? Ia ter a galera ia montar assim um escritório de sessão de descarrego da vacina, né? Jogar sal grosso, todo mundo ia ganhar dinheiro com isso, né? Venho aqui que eu tiro o chip de você, Você acredita nesse negócio de chip no corpo? Não é que eu acredito, isso é fato, né? Isso é a tendência que a gente está vivendo, porque a internet 5G, quinta geração, ela trouxe a internet das coisas, né? IoT, Internet of Things. Então você tem a coisa inteligente, smartphone, smart TV, TV inteligente. Agora 6G vai trazer a internet dos corpos, IoB, Internet of Bodies. Então isso é uma outra... Não tem nem como falar que é uma previsão, porque isso aí é declarado. As coisas inteligentes vão passar para dentro do corpo humano. Já estão passando, né? O Neuralink através desse chip, dá pra saber tudo sobre qualquer pessoa? Dá pra pescar legal. Mas não dá pra saber o que a pessoa pensa? Com muita facilidade. Não, jura? Desde 2007 já tem material sobre isso. Se você tivesse agora com chip e eu tivesse aqui com outro chip, daria pra saber se você tá falando a verdade pra mim ou mentira? Dá também. Isso aí a Universidade de Maryland já tinha feito essa pesquisa já anos 2007. Então as pessoas vão controlar também os nossos pensamentos ou vão saber sobre eles? Então, hoje já existe... Hoje não, desde 2014 popularizou. Se você procurar implante cerebral que transforma a onda cerebral em pensamentos em palavras e frases e imagem. Isso já tem desde 2014. Você botar, não precisa nem ser implante, você bota um capacete com alguns eletrodos, o cara fala assim, pense em alguma coisa, aí você pensa num carro, a imagem do carro aparece no computador, porra. Entendeu? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, o cara que assassinou, um bandido. Isso. Dá pra usar no tribunal pra saber se ele tá falando a verdade.